Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno Azeu, seu bom amigo. Tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. E hoje um episódio especial, né? Pra mim é muito especial porque eu vou ter ao meu lado hoje pra dividir esse episódio um irmão de longa data, que é sempre um prazer ter as pessoas que eu tenho um carinho e um amor muito grande fora das câmeras, e um cara que eu sou fã, admiro e sigo ele há muito e muito tempo. Então, hoje nós vamos falar sobre transformação, sobre relacionamento, sobre mudança de vida, vamos falar sobre tudo. E hoje meus convidados são Danilo Melo, meu irmão, mais uma vez está aqui. Como sempre, Krauk, cara. Tamo junto, meu Prazer irmão. imenso ter você aqui de verdade. Vocês. Nós já batemos um papo antes, sempre fui seu fã, sempre admirei você. Glória a Deus. Tive que não parar de admirar, mas não acompanhar tanto quando eu tive uma mudança, então também deixei um pouco o rap, as coisas de lado, mas nessa sua nova mudança eu voltei a me conectar e falei, E porra, aqui aqui estamos. estamos batendo esse papo. E Quase Dan, que não dava certo, né? quase que não dava certo, mas deu. Glória E Dan, a Deus. obrigado Deus é mais bom. uma vez, viu, irmão, por você estar aqui. Sabe que aqui o podcast de AZ já é a casa do Danilo, você sempre vai ser bem-vindo e tá aqui quando e sempre que puder. Então, Glória antes a de Deus. começar esse bate-papo, eu queria fazer um agradecimento às pessoas que fazem esse podcast, né, acontecer. Queria agradecer a El Rey Store por disponibilizar as roupas, né, pra mim tá mais bem vestido aqui pros amigos, pros companheiros. Então, se você quiser roupas de qualidade, boné, camiseta, moletom, calça, até produtos pro seu filho, né? Eles também têm a linha El Reizinho Store. Se você quiser Legal. roupas de qualidade, só entrar em contato, vai estar aqui na descrição do vídeo, o arroba deles e o site também. E agora estão com loja própria, abriram a sua primeira loja física lá no bairro da Vila Guilherme. Então vocês aí que me seguem, que são da Zona Norte de São Paulo, agora pode seguir eles lá, pode ir até a loja física deles, experimentar e ver as roupas. Agora não é só vendas online. E também o nosso principal patrocinador, Cadeiras Brasil Tropical, que estão aí há mais de 20 anos no mercado, né? Fabricando cadeiras de praia, guarda-sol, ombrelones, preguiçadeiras, tudo pro seu divertimento e lazer. Mas eles não vendem só para quiosque, só para praia, viu? Vendem também para condomínio, hostels, hotéis, fazendas e o cliente final você. Se você quiser ter uma cadeira de praia, um guarda-sol personalizado com seu nome, seu arroba, né, a marca da sua empresa, é só entrar em contato com a Cadeiras Brasil Tropical. São número 1 no Mercado Livre e entregam para todo o Brasil. E vamos lá começar esse bate-papo, que eu tô ansiosíssimo pra bater esse papo, pra ouvir um pouco aí das histórias, né, pra gente falar sobre esses temas que mudaram a minha vida. Hoje eu sou um cara que eu entendo muito mais de relacionamento, né, porque tive inúmeros relacionamentos furados, do qual eu fui o grande responsável por eles não darem certo. Então hoje estudo muito isso. E também falar sobre transformação de vida. A gente poder ter tido uma vida às vezes desregrada, mas a gente conseguir transformar isso e os motivos por qual isso aconteceu. Então eu queria começar com você pra falar Glória a o Deus. que você tem de visão sobre transformação, irmão? O que é Cara. pra você isso? Como foi pra você, pra quem não conhece o Krauk? Foi MC de batalha de rima durante muitos anos e hoje é um servo de Deus aí, né? Uma Amém. pessoa que traz inúmera sabedoria e transformação de vida pras pessoas. Glória a Deus. Então, o que é a transformação pra você, irmão? Cara, isso é muito louco. Quanta responsabilidade é esse, cara? Irmão, vou começar a te contratar pra todo evento que eu for. O cara sobe o voucher, ele sabe apresentar, não sabe não? Meu irmão, cara, transformação. A gente tava falando sobre, agora há pouco no off, né, sobre religião e tal. E essa palavra transformação é o que me pega muito, porque a galera pergunta pra mim, pô, mas eu já vi tantas pessoas que se transformaram e depois voltaram pra fazer um monte de coisa e tal. E a resposta é, então não se transformaram, porque a transformação ela não tem volta. Por exemplo, quando a gente pega, eu uso o exemplo mais clássico de todos, né, da metamorfose da lagarta pra borboleta. A borboleta nunca mais vai ser lagarta, não tem Isso. como. Nunca mais. Uma vez que ela se transformou, nunca mais ela volta a ser. Então, assim, a verdadeira transformação é aquela que não tem mais volta. Tem uma frase histórica que nos livros de história, quando fala de Roma e tal, é um termo muito usado quando se diz de não voltar mais atrás, que é o termo que definiu o rumo de Júlio César, que ele fala, quando Júlio César cruzou o Rubicão. O Rubicão era um rio que ele teve que tomar a decisão de atravessar aquele rio para invadir a Gália ou não. Só que se ele cruzasse o rio, não tinha mais volta, pô. Vai cruzar o exército inteiro, agora já foi. Já foi. Então, cara, Já molhou o pé. molhou o pé. Então, assim, a transformação, fazendo essa analogia com o Júlio César, cara, é cruzar o Rubicão e não tem mais volta. Transformar, irmão, só se transforma uma vez. Quando você se transforma de novo, é pra outra coisa. Não existe destransformar. Sim. Porque se é possível destransformar, não foi 100% a transformação. Então, o que é a transformação pra mim? É quando você decide, de fato, mudar. Deixar o velho eu em todos os campos pra trás, pra viver um novo.
E não pode ter volta, irmão. Eu acredito que não pode ter volta. Eu acho que a transformação genuína é aquela que não tem volta, irmão. É aquela que não tem volta. Já era, a partir daquele ponto você vai ser a isso e já borboleta era. nunca mais volta a ser lagarta. É isso, não existe isso. Entendeu? E pra você, Dan, o que você acha desse tema, desse nome, transformação, cara? Cara, eu acho que foi a Diógenes que eles atribuíram uma frase, ou Demócrito, eu não me lembro. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Isso. Então eu acredito Caraca, essa é muito boa. que a mudança, ela está ocorrendo o tempo inteiro. Sabe quando a gente era criança, você falou que gostava no off aqui de Charlie Brown, eu gosto demais de Charlie Brown. Me ia pra praia e não sei vocês, mas eu ficava sempre olhando os prédios quando eu ia entrar na água pra saber onde minha mãe estava sentada, onde ela estava, por quê? Porque a maré, né, ia exercendo aquela força e quando você via, você entrava no mar aqui e saía aqui. É verdade. Sim. Essa distância. Então eu me situava pelo prédio. O que é isso? Essa força é a mudança. Ela está acontecendo o tempo inteiro. Então a transformação ela ocorre. Se você não muda para o bem, você piora. Isso mesmo. Aquilo que muitas vezes é prejudicial, se você é uma pessoa descontrolada, se você é uma pessoa egoísta, a tendência é que você cada vez mais piore. Então eu acredito que a mudança ela é contínua. Agora a transformação, que é a mutação, ela é um processo dessas mudanças contínuas. Agora na minha vida pessoal, eu tenho alguns momentos que foram de grandes mudanças. E eu considero isso os momentos, ponto de inflexão, né? Aquela virada de chave. Na minha vida, foram momentos de muito sofrimento. Então, ou foi um momento onde a minha esposa entrou em depressão, ou foi um momento onde eu tive um distrato societário, foram momentos onde perdi meu pai, momentos de grande dor. Por quê? Porque o ser humano ele só muda de duas formas. Ou por um processo repetitivo, ou por algo que faça ele gerar nele um forte impacto emocional. Então, isso catapulta para a mudança. Caso não, geralmente a pessoa ela tem nuances, mas ela volta para o estado fixo. Você falou algo que eu acho que até se acrescenta e se complementa. Você falou assim sobre as mudanças, né? Eu acho que as mudanças, elas são o pré-estágio da transformação. Eu acho que muitas mudanças resultam em uma transformação, sabe? Sim. Eu acho que esse é o caminho, assim. Por exemplo, até usando a lagarta e a borboleta, a lagarta, ela muda primeiro de comportamento, depois muda de ambiente, depois muda de casa, até entrar no Isso. casulo, muda, pá, transforma. E eu acho que a gente, sem combinar no TV Brief, a gente Acabou complementou na frase aqui. Acho que Verdade. algumas mudanças resultam em uma transformação. Eu também penso Isso nisso. é muito louco. Eu penso nisso porque, assim, as transformações que eu fiz na minha vida, eu já segui o caminho contrário. Você falou às vezes, por uma repetição. As grandes mudanças que eu tive na minha vida foi por dor. Foi para passar por algum processo traumático, às vezes lidar comigo mesmo, com os meus erros, minhas imperfeições, e às vezes chatear e machucar pessoas que não deveriam ser chateadas por atitudes minhas. Então, isso me impulsionou para eu ter uma mudança, né? Principalmente a depressão. Eu vivi um processo depressivo aí em 2019, do qual quase tirei minha vida, e dali em diante eu comecei a me transformar como ser humano. Ali me impulsionou a ser uma pessoa melhor para nunca mais voltar para aquele Glória buraco. a Deus. Então, vocês falaram da largata, eu acho isso muito louco, porque uma vez me falaram isso. Falaram assim, quando eu tava nesse processo aí, perdido, não sabendo pra onde ir, na pior fase da minha vida, viraram pra mim e falaram que Deus tava preparando algo muito grande pra mim, porque a borboleta, pra ela se tornar borboleta, antes disso, a largata, ela precisa se isolar, ficar sozinha no escuro, num lugar fechado, preso, apertado, e ela precisa crescer e sair de lá como borboleta. Então, eu entendi nesse cenário. Você, em alguns momentos da transformação na sua vida, é você se isolar, é às vezes você sofrer, é você às vezes se apequenar, você olhar pra si, pra você se transformar e se tornar uma borboleta. Então, no meu caso, eu faço essa analogia com o que vocês citaram, porque pra mim, eu precisei sofrer pra eu aprender a me transformar como ser humano. Isso é muito louco. E eu acho que essa é a linha que muitas pessoas hoje em dia seguem. Né? Isso. Eu falei, percebo. Se perceber é um ato de grandeza. Isso é uma frase da intro de um disco meu. Que o que acontece, né, cara? Eu costumo dizer no off, falo pra minha esposa, pra galera, que eu tenho uma veia meio poética, assim, cara. Eu gosto de poesia, igual você citou de Diomedes, Diógenes. Então, ou Demócrito, não me lembro. Eu gosto de filosofia, eu gosto de... Cara, eu conheço as histórias de Júlio César, Alexandre o Grande, Cleópatra. Eu sempre gostei dessa parada e sempre apliquei isso no campo artístico, né? Cara, eu tenho essa percepção
muito clara do quanto é importante se perceber. Eu costumo dizer que se perceber, cara, quando você se percebe, você tá um passo à frente de todo mundo. Todo mundo. Porque as pessoas têm uma dificuldade de se perceber. E o que é se perceber? Se perceber é o ápice da honestidade consigo mesmo. Igual eu falei pra você, cara, eu tenho um disco de ouro, um disco de platina e um disco de duplo platina. Eu faturei milhões com a música. Eu não sei cantar. Não, tipo, os resultados provam. Não, os resultados provam que eu sou um grande artista. O que prova que eu sou um bom músico são notas musicais, pô. Sim. Ponto final. Então, assim, só que eu tenho essa percepção. E por ter essa percepção, eu consegui montar planos estratégicos que tiveram êxito. Imagina se eu esquecesse que eu não sabia cantar igual a moça que canta na igreja lá. Eu ia me arriscar em notas que eu não alcançaria. Eu ia ferrar, complicar minha carreira. Eu ia prejudicar minha carreira tentando fazer... Eu ia chegar num show ao vivo, não ia confiar no autotune, eu não ia trazer um back vocal, Não, eu aguento, pô, eu tenho milhões de acessos, eu Sim, sei sou cantar. foda. E olha só que loucura. Mesmo tendo os resultados, nunca esquecer o que eu sou bom e o que eu sou ruim. Quando você, cara, isso é quase que um poder, eu diria. Você poder olhar pra si e falar, cara, eu sou bom nisso eu sou péssimo. Porque você consegue ter a perfeita gestão da sua vida e a perfeita gestão do seu progresso. Você entende que loucura? Eu acredito muito nisso. Se perceber é um ato de grandeza, irmão. É o autoconhecimento. O autoconhecimento é exatamente isso, é você entender as suas potencialidades, aonde você ali se focar e colocar sua energia, você vai ser foda nisso, né? E você saber também suas fraquezas, aonde você é limitado. Né? Você vai ali trabalhar pra se tornar melhor, mas tem certas coisas que nem mesmo você trabalhando, você vai se tornar o pica, né? O cara, foda. Você vai se tornar um cara bom. Não, eu tenho né? uma visão que peixe nunca vai subir em árvore, irmão. Então, Isso assim, é. a minha visão é o seguinte: o que eu sou bom eu potencializo, o que eu não sou. Com aquilo que eu sou bom, eu ganho dinheiro e pago para as pessoas pra fazerem o que eu não sei fazer. Acabou. Isso. Pô, mas eu não quero aprender nada sobre o que eu não sou bom, irmão. Tipo assim, pra mim é tempo perdido. Eu falo assim, cara, eu sou bom nisso aqui eu potencializo, foco, serei bem sucedido nisso, e aí eu financio o resto que eu não sei fazer. Essa é a minha percepção isso eu aplico nas minhas empresas, nas minhas palestras, na minha visão. Eu falo, irmão, é melhor você ser 100% em algo do que 20% em um monte de coisa, mano. Cara, faz sentido, Cara, porque eu tenho agora toda você essa falando visão. isso, veio na minha cabeça e eu falei assim, cara, às vezes quanto tempo a gente perde querendo melhorar, ser bom em algo que, cara, na sua natureza você não leva aptidão pra isso. Eu E acho você que- perde tempo demais ali, né? Eu acho que é uma questão do ego também, né? Porque assim, quando você entende quem é você e quem é o ego e que uma coisa não é outra, então você sai desse lugar de comparação, então você consegue ter liberdade para falar das suas fraquezas. Quando você não tem isso, você tem muita dificuldade com a vulnerabilidade. Então, se alguém descobre uma fraqueza sua, você fica escondendo. É isso que o Cristo confundia todo mundo, né? Porque Pilatos chega e fala, pô, eu tenho o poder de te soltar. Ele, não, você não entendeu o Você não jogo entendeu, aqui. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu entreguei minha vida porque eu quero. Então eu acho que você ter consciência das suas debilidades, das suas fraquezas, e você não ser afetado negativamente pelo teu ego, porque quem se ofende nunca é o eu. O eu não se ofende. O eu é quem tá no agora. Isso. O ego, ele nunca tá no agora. O ego, ele se desloca no tempo. Por quê? Porque o ego, ele precisa de referência para se comparar. É ele que se ofende. Se eu falar assim, você é um bosta. Das duas, uma. Se eu falei que você é um bosta, pô, você precisa mudar. Ou se é mentira, não tem pra que você se ofender. Percebe? Sim. Quem se ofende é o ego. Porque o ego, ele vem e fala, pera, mas o que é um bosta? Eu preciso buscar uma referência. Pô, bosta é isso. Não, então eu vou me ofender. Então, quando... Isso é muito raro, tá? Não é tão simples a gente conseguir mostrar nossas fraquezas. Porque se fosse, todo mundo desenvolveria. Pelo contrário, hoje ainda mais a gente mostra o que aparenta e esconde. Por isso que hoje o suicídio é muito maior. Antigamente, por exemplo, cada um tinha um apelido. Sim. Nós pertencíamos a vários lugares. Hoje não. A única coisa que as pessoas têm é uma imagem. Quando você confronta a imagem das pessoas, você confrontou tudo. O que sobra? Vontade de se matar. Por isso que o suicídio na adolescência tem crescido tanto. Porque a única coisa que as pessoas têm hoje é uma imagem. Então você fala assim, eu me percebo, é um ato de grandeza, e é uma grandeza bem difícil de chegar. Então. Mas, cara, você citou Cristo, eu acho que é a brecha perfeita aqui pra... Como dizia a galera, é a brecha que o sistema queria. A brecha que o sistema queria. É a brecha perfeita, irmão. Porque, cara, o se perceber, eu acho que... Cara, deixa eu te contar a gente tá se conhecendo aqui, pra a galera que tá assistindo a gente, eu e o Danilo, a gente tá se conhecendo agora. Danilo, eu me converti, irmão, lendo a Bíblia. Olha o meu contexto, cara, eu nasci no interior do Piauí, numa cidade chamada Itaueira. 8 mil habitantes a cidade tinha.
Aos 4 anos, eu numa realidade de crescer sem pai, meu pai abandonou, minha mãe e tal, aquela história toda, eu vim pra São Paulo com a roupa do corpo, tentar a vida, eu e minha mãe. Cara, olha que contexto louco, tudo pra dar errado. Beleza, minha mãe trabalhou, Sem pai? sem pai, e assim, cara, loucura. Vim morar de favor na casa de uma tia minha, chamada minha tia Elda, até um beijo, tia. E aí, olha que loucura. Aos meus 16 anos, 16 para 17, eu fui confrontado com um pensamento. Que era o seguinte, cara, eu já nasci pobre. Eu não posso morrer pobre. Tipo assim, cara, eu não posso, não tem como. E eu coloquei isso na minha cabeça, né? Eu chamo de princípio do incômodo. Porque o incômodo é o motor de qualquer ação, cara. Ou você está acomodado ou incomodado. Isso resume a vida de tudo. Ou você está incomodado. Toda mudança vem de um incômodo, não tem como. Você não vai mudar o que. Você não vai mudar o que tá bom, pô. Isso mesmo. Você só troca o café quando ele tá frio, quando ele tá amargo. Se ele tá bom, você bebe, pô. Sim. Acabou. Então, assim, o incômodo é o motor de qualquer transformação. E aí, cara, eu falei, não quero passar por isso mais, pô. Dificuldade, eu tenho uma história que eu até me emociono. Cara, eu comprei carro caríssimo à vista e não me emocionei. O dia que eu comprei uma televisão, chorei. Porque quando eu era criança, eu queria ver televisão e não tinha, pô. Putz, Aí eu falava já falou assim, sentimental. eu assistia a televisão, irmão, pelo muro do vizinho. Eu subia no muro e via na casa do vizinho a televisão. Então era um negócio louco. Então eu falava, cara, eu não quero mais essa vida, eu quero mudar. E aí comecei a estudar possibilidades. A dor aí, ó. É, a dor envolvida. Então, mas olha que loucura. É porque quando a gente fala de dor, a dor também é uma nomenclatura boa, mas eu olho mais pro lado do incômodo, Sim. porque eu acho que a dor, ela tende pra um lado de cara, Sofrimento. ou você sofre ou você se motiva. É tipo assim, são duas vias. Sim. Sabe o veneno e o antídoto? É a mesma coisa, Mesma coisa, cara. sai É do a mesmo mesma lugar. coisa, só muda a dose. Então, por exemplo, assim, você tá ali, você fala assim, cara, ou eu vou sofrer porque tá mal, ou vou ter que fazer alguma coisa. Então, diante Mudar a intensidade. diante desse incômodo, Danilo, eu estudei as formas que eu teria de crescer socialmente e achei uma brecha na música, porque eu descobri que tinha um gênero musical na época que não exigia tanto talento musical propriamente dito, porque era mais falado, que era o rap. Falei, opa, esse aqui eu não consigo cantar igual o Justin Bieber, mas esse aqui eu consigo fazer. Comecei a montar um plano, tal. Só que eu vi que não era o suficiente só saber fazer rima e fazer música. Estudei marketing, estudei isso, estudei aquilo, aquele plano. Montei um mega de um plano que funcionou, beleza. Cara, aos meus 21, isso começou com meus 18, nos meus 20, 21 já era famosíssimo em São Paulo. Meus 22, 23 já tava ganhando dinheiro. Cara, cheguei nos meus 27 anos aí sendo patrocinado por grandes marcas, viajando o mundo, rodei uns 13 países. Então, assim, eu fui de uma ponta para outra. Há 3 anos atrás, Quanto cara... tempo? 3 anos? Não, dos meus 18, a minha carreira musical durou 10 anos. Então, dos meus 18 anos até os meus 25, mais ou menos ali, pode colocar aí 5, 6 anos, eu comecei a ganhar grana mesmo, parada. E aí, meu irmão, imagina, essa realidade que eu saí pra uma realidade do cara tá ganhando rios de dinheiro, sendo conhecido, fama, sendo expulso de shopping. Tipo, cara, negócio louco, porque na época da molecada, fama... Sim, o pessoal cara, ia... fui expulso de shopping em Sorocaba, juntava eu, o Thiago e o Leozinho no shopping, cara, parava, né? No caso de A fama. molecada ia, mano, você é louco. E aí imagina isso, aí eu chego... Essa época era sem internet. Não, O começo. internet, Era o não, começo. Não, já era hype, não era o hype do TikTok ainda, mas já era Facebook. Não, já era do Instagram, YouTube. 2015, 2000, por aí. Só que aí o que acontece? Aí esse cara, né, que viveu essa história toda, que agora tá ganhando muita grana, não sei o que, aí começou a chegar a febre da casa de aposta. Irmão, imagina ganhar 100, 200, grana altíssima pra fazer story. Era um sonho. O cara vivendo isso. Não tava com nenhum indício de depressão, de angústia, de nada. Eu tive um outro incômodo. Falei, cara, eu tava aqui, agora tô aqui, mas será que a vida é só isso? Olha o incômodo que eu tive. Quem criou tudo isso? De onde veio? Eu comecei a entrar num pensamento no ápice da racionalidade, não é possível que a abelha pega o pólen e faz o mel e ninguém pensou nisso. Falei, existe um arquiteto, mas quem é um arquiteto? Porque eu sempre tive uma visão preconceituosa da igreja, no sentido de, com muito embasamento, inclusive, de manipulação e blá, 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 aquela história toda. E aí eu comprei uma Bíblia. Eu estava gravando o meu terceiro disco, né? Esse ia ser lancei o Ali Deluxe, Debochado, esse ia ser o meu quarto disco. Meu quarto disco. A gente investiu na época R$1 milhão só em audiovisual. Gravei clipe na Austrália, clipe na Europa. Cara, ia ser o trampo da minha vida, ia ser o trabalho da minha vida. E aí, nesse tempo, eu comprei uma Bíblia e comecei a ler. E eu fiz um trato com Deus. Eu já era um cara mais de boa assim, mas eu queria conhecer. Eu falei, Deus, olha, eu fiz uma oração, falei, olha, eu vou ler, só que de duas uma, ou eu viro ateu ou eu viro crente.
Ou eu viro cristão ou eu viro ateu. Porque. Um ateu bem municiado. Não, se eu falo pra galera, se eu virasse ateu, eu ia ser ser- chato. Ia bater Irmão, forte. Aí, Ia bater de frente. irmão, comprei esse livro e aí eu comecei a ler. Só que eu li com o intuito de entender. Porque eu comecei a perceber que muito se fala sobre Cristo, mas pouco se conhecia dele. Porque qualquer questionamento que você faz pra galera, a galera não tem resposta. Não tem. Você fala assim, isso é pecado, por quê? Por que não pode fazer sexo antes do casamento? Por que não pode isso? Por que não pode beber? Porque, mas a galera não tem. Aí você fala, você quer que eu dê a vida por algo que você não sabe? Não fazia sentido pra mim. Então isso me gerava incômodos. Falei, eu vou ler. E aí comecei a ler a Bíblia com o Google e o chat GPT do lado, irmão. Irmão, tudo eu pesquisava. Eu tava tipo no Recente. no É, pô, foi, faz o quê? Isso faz É, 3 anos. 3 anos a legal. mudança dele. Porque começou o processo, né? 3 anos. Que eu comecei a ler, eu levei 1 ano e 3 meses pra ler a Bíblia. Então, assim, que eu me converti tem 2 anos, assim, de forma real, que eu me transformei, como a gente tava falando. Aí, meu irmão, começa a ler a Bíblia. Imagina eu com esse olhar meio cético de tipo, tá, isso aqui é uma história em quadrinhos ou um negócio real? Quero entender. Aí começa a ler, de peito aberto. Aí eu vou lá, Gênesis, a cobra, enganou Eva, aquela história toda, tá. E aí eu ia vendo partes ali, ia pesquisando. Por exemplo, no livro de Esther, fala que ela casou com um rei chamado Assuero. Eu pesquisei quem era Assuero. Aí Assuero, a pesquisa me traz, Assuero também é conhecido como Xerxes. Quem foi Xerxes? Aí eu falei, Você peraí, vai se esse nome eu já aprofundando. ouvi, peraí, Xerxes. Aí você vai ver Xerxes, que foi filho da Pérsia, lá, Ciro, Dário. Aí você fala, peraí, isso, eu já ouvi falar disso daqui. Aí eu vou ver o filme 300, Rodrigo Santoro interpretou Xerxes. Eu falei, não, peraí. Ligou a luz da árvore de Natal. Aí eu falei, opa, tem algo aqui. Aí começava, eu falava, pô, a rainha de Sabá foi visitar Salomão. Onde que ficava Sabá? Etiópia, qual que era a distância? 2.000 quilômetros. Aí eu comecei a ver que tinham vários elementos ali que faziam sentido. E aí eu comecei a ser confrontado com tantos fatos ali lógicos que eu percebi que o seguinte, cara, ou esse livro é a maior mentira da história, a mentira mais bem contada da história, ou é a maior verdade da história. Então eu cheguei em um negócio que hoje, com conhecimento, a gente chama de aposta de Pascal. Que a galera fala que é o seguinte, assim, cara, é 50-50. Ou é verdade ou é mentira. Não tem como ser meia verdade nem meia mentira. Porque são tantos fatos entrelaçados que até o que não se consegue provar se sugere. Então, eu falei, cara... Eu olhei para aquele livro e falei, cara, isso aqui ensina tantas coisas. De princípios, valores e tal. Eu comecei a ver. Todo mundo fala de riqueza, mas aqui tem inúmeras chaves de riqueza. Todo mundo fala, a gente fala até sobre relacionamento, e nesse livro tem inúmeras chaves de relacionamento. E eu comecei a perceber que todos os caras que eu considero sábio ensinam coisas que estão contidas nesse livro. Sim. E aí eu falei, peraí, irmão. Todo cara que eu credibilizo tá falando algo semelhante ao que tá aqui, mesmo que ele nem perceba. Outro dia eu ouvi um cara falando assim sobre investimento financeiro. Eu entendo muito pouco sobre investimento propriamente dito do mercado financeiro, né? Não invista numa só fonte de renda, não sei o que. Salomão disse isso em Eclesiastes, pô. Não coloque seu dinheiro no mesmo lugar, que você não sabe de onde a crise vai vir. Eu falei, peraí, irmão, há 2.000 anos atrás o cara tava falando isso. Então, assim, e aí eu comecei a ficar, cara, apaixonado pela sabedoria contida na Bíblia. E aí, imagina, eu li a Bíblia inteira, então eu li de Gênesis até Apocalipse. Eu só fui conhecer Jesus, irmão, 6 meses depois que eu já tava lendo. Depois de um tempo. Então, assim, e aí eu costumo dizer que, cara, eu larguei tudo isso porque eu encontrei, porque através de um outro incômodo, de entender que a vida não era só dinheiro, só fama, só isso também, eu entendi que, cara, a fonte da sabedoria, tudo que nós precisamos de fato para ter uma vida plena, saudável, boa, que é o que Deus tem pra gente, estava contido nesse livro. E aí, cara, irmão, mudou a chave. irmão, aí foi tudo, aí daí pra diante foi tudo muito rápido. Eu falei assim, irmão, eu virei rapper, que foi mais difícil, agora você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer o planeta inteiro conhecer isso aqui que eu conheci, irmão. Aí coloquei debaixo do braço e aqui estamos, falando de Cristo. E aí foi a virada, que você começou a... Ou você já tava deixando o rap, não? Não, irmão, eu já tinha um plano de largar o rap no que se diz a ser empresário. Sim. Mas eu não tinha plano nenhum de largar o rap, eu ia, tipo, empresariar, fazer outras coisas e tal, porque eu não tinha vontade de cantar a vida inteira e tal, era outro plano. Mas essa transformação de eu sair de rapper pra um cara que prega a palavra de Deus, irmão, eu costumo dizer que foi assim, cara, é como se eu tivesse descoberto uma bomba que vai explodir, e a partir do momento que eu sei que essa bomba vai explodir, todo mundo que morrer, a culpa é minha, porque eu não avisei que a bomba ia explodir. A Bíblia fala que a verdade liberta, então, cara, o meu papel, uma vez que eu sou liberto, é libertar o próximo. Então, assim, por isso que eu digo, a galera que fala que se converte...
virei cristão, me converti, e não transborda isso, ela tá só mudando, não transformou ainda. Porque é impossível, irmão. Como é que, pensa comigo, você ama sua esposa, não ama? Você é casado, Não aliás? casado. Vamos supor, se você fosse casado, você amaria sua esposa, correto? Sim. Aí você descobriu que tem uma bomba no voo que ela tá. O que você vai fazer? Vou te ajudar. Você vai fazer alguma coisa. Vou fazer alguma Então, quando você conhece a Cristo, irmão, você descobre que tem uma bomba no mundo. Você tem que avisar todo mundo que a bomba vai explodir, pô. E se explodir e essa pessoa for pega desprevenida, vai ter um preço muito alto. E o que é essa bomba? Não é, além de perder a vida eterna, que é o que eu creio, uma vida com Cristo e tal, é de deixar de viver as coisas boas aqui, pô. Deixar de viver as coisas boas aqui. E não é só prosperidade financeira, mas eu digo, cara, sobre um bom relacionamento. Bons Você que tem relacionamentos. base pra falar disso, um bom relacionamento. Sobre relacionamento não só conjugal, mas, cara, ser um bom filho, um bom pai, um bom Isso. vizinho, uma boa pessoa, um bom líder, um bom empresário. Ser uma pessoa que transborda coisas boas, ser uma árvore de bons frutos. Porque você pode ser salvo, segundo a Bíblia, para o céu, mas ter vivido uma vida muito difícil aqui que não precisaria ter vivido. Sim. Porque a Bíblia Poderia ter evitado. Pô. Então, Tá entendendo? Eu costumo dizer que a Bíblia, eu divido a Bíblia em 2 S's: salvação e sabedoria. Salvação é para você morar com Cristo. Sabedoria é para você viver bem aqui. Ponto final. E você pode acessar os dois. Não existe uma trava. Você pode acessar os dois. Só que a salvação é para todos e a sabedoria não é. Porque a Bíblia diz que a salvação, o preço para você ir pro céu e morar com Cristo foi pago na cruz. Foi Cristo que pagou esse preço, eu não posso pagar. Só que a sabedoria é o contrário, a sabedoria eu posso buscar. A Bíblia fala assim, a sabedoria diz que quem me busca me encontra. A salvação é o contrário, a salvação é Cristo que trouxe a salvação até nós. Agora a sabedoria somos nós que vamos de encontro a ela. Então eu divido a Bíblia entre salvação e sabedoria. A Bíblia tem 31.102 versículos, irmão. Só um te salva. É aquele que diz, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu ler e entender isso, eu estou salvo. Se eu crer que Jesus morreu na cruz, eu estou salvo. E os outros 31.101 servem para quê? Para quê? Para ter uma vida boa aqui, irmão. Sabedoria. Isso mesmo, Entendeu? saber utilizar o Sabedoria. conhecimento que você adquiriu. Sabedoria. E baseado nisso, irmão, eu queria que você completasse, porque você também é um grande entendedor. Foi algo que você viveu durante muito tempo na Um cara vida. inteligentíssimo. O cara, quando começa a citar aqui. Mano, ele passou muito tempo pegando a palavra, fazendo isso que você tá fazendo de É, 2 anos pra cá. Isso, ele me disse que você era pastor, é isso? É aí que tá. Eu não parei de pastorear. Eu entendi qual era a minha missão. Entendi. Então, o que que aconteceu? Eu era pastor de igreja, e aí nós tivemos a pandemia, e na pandemia foi 1 ano e meio, tocando o culto, olhando para um celular, e houve um esfriamento, como qualquer relação, que é um afastamento. Minha esposa teve uma depressão seríssima, e aí eu volto, né, da pandemia, e passo 1 ano ela sem ir na igreja, e tudo tocando normal, a rotina litúrgica, religiosa. Aí eu sentei todo mundo, abri o meu coração e falei isso. Porque a ideia era uma igreja pequena, uma igreja de 60 pessoas, 70 pessoas. A ideia é viver família. Sim. Aí eu falei, eu tô errando em alguma coisa. É. Aí eu liberei todo mundo, fechamos e eu fui pra casa, olhar só pra minha casa, olhar só pro meu casamento, olhar só pra minha família. E eu já vinha há alguns anos questionando a estrutura. Questionando porque muitas vezes a estrutura sufoca a vida. Sim. Pensa na treliça e na videira. A videira é a árvore, é a vida, é o que dá fruto. A treliça é o suporte. Quando a treliça dá mais trabalho que a videira, alguma coisa tá errada. Entendeu? Faz sentido. E aí o que que acontece? Daí foi onde eu ouvia por muitos anos as pessoas falando, porque eu sempre, o meu viés na igreja sempre foi família, sempre foi casamento, sempre foi relacionamento, porque era a minha dor. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos, minha mãe nunca acertou um relacionamento, então, tipo, eu fui espancado pelo meu padrasto, aí eu saí de casa, fui morar com um tio, o cara ficou em casa. Então, a minha dor sempre foi a ausência de um homem em casa, para proteger uma família. E aí eu sempre, mesmo na teologia, no curso, na faculdade, tudo que eu estudava era voltado para relacionamento. Por quê? Porque a sociedade nada mais é do que uma expressão do que se vive nos lares. Com certeza. Você começa transformando uma sociedade, transformando os lares. E Com aí certeza. foi quando eu comecei a fazer aquilo que eu já fazia por 10 anos offline. Cuidar de família, falar sobre relacionamento, eu já dava palestra. E foi aí que isso explodiu a minha agenda para o mundo.
E aí eu Legal. comecei a mentorear casais. Então, assim, eu saí de um pastoreado local que não fazia sentido, porque se a tua obra espiritual tá mais pesada que o teu braço, não é a espiritual, a tua obra. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhei na vida. Trabalho 1 milhão de vezes mais, mas não tô cansado, você vê. Sim. Vim aqui feliz, tô Glória a aqui, Deus. então foi essa a ideia. Eu acho que isso que o Danilo tá falando, cara, eu testifico isso com a Bíblia, porque a Bíblia fala na parábola do semeador que a semente boa na terra boa dá 100 vezes mais frutos. O negócio é o seguinte, o fardo é leve mediante a recompensa, e não é que nós fazemos pela recompensa, porque a recompensa nos anima. E de que forma que nos anima? Porque acho que o que todo ser humano quer na face da terra, de certa forma, é se sentir útil. Sim. É sentir que faz algo. É sentir Pertencente, né? que quando você sair desse lugar aqui, quando a gente morrer e passar, você fez um bom trabalho. Todo mundo quer. Irmão, no final das contas, a pessoa boa, a pessoa ruim, no seu íntimo, todo mundo quer descobrir o seu propósito, todo mundo quer ser útil. Todo mundo quer. E isso é muito louco, porque isso parte de um princípio de Cristo, né? Que é o amar o próximo. Então, assim, o que é amar? Amar é servir, pô. Amar é fazer pelo outro. Então, parece que no nosso DNA, lá escondido, debaixo desse monte de corrupção que o mundo nos impregnou, tá lá a sementinha do servir, do amar o próximo, do fazer pelo próximo. E quando nós acessamos isso, igual você falou, o fardo é leve. Porque a gente trabalha mais, porque, cara, é muito louco. É cansativo e você quer fazer mais. Dá trabalho e você quer fazer mais. Fala, mas por quê? Porque você fala, cara, porque eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer. Propósito. E eu falo com propósito no que vocês dois falaram, porque você acabou citando um exemplo, depois que você parou de pastorear e focou na família, você trabalha mais, mas você se sente mais leve, você se sente mais feliz no que você faz, e você é a mesma coisa. Parei de cantar rap, hoje prego, né, salvo vidas e me sinto melhor. Palestro, mentoro Isso. também. Então, é mais leve. E eu, como um grande acompanhador dos dois há muito tempo, você por ser amigo há 1000 anos e você porque eu sigo há muito tempo, é nítido pra mim, como analista comportamental, ver diferença nessas duas pessoas que estão aqui. Eu via quando você pastorava, hoje eu vejo que quando você fala de relacionamento, cara, você entrega muito mais. Sim. Você é muito mais Danilo, eu sinto mais verdade quando você fala de relacionamento que quando você só falava, pastoreava. E você, hoje eu sinto muito mais verdade no Krauk pastoreando, palestrando, falando sobre Deus, do que só o Krauk MC. Cara, entende? isso é muito louco. Eu, como analista comportamental, eu sinto e vejo a verdade nos dois como se vocês estivessem à vontade no que vocês fazem hoje. Cara, e né? é muito louco. Eu comecei, quando eu larguei o rap e tal, eu comecei a pregar, mas, cara, olha que loucura. A primeira coisa, cara, me converti. Eu fiz um anúncio no dia que eu ia lançar o meu disco, esse disco que eu abri mão, eu fiz um anúncio. Todo mundo pensou que era anúncio do disco, eu imagina a fanbase toda esperando. Eu falei, pessoal, a partir de hoje eu não canto mais rap. Os caras falaram, não, é marketing. E aí no vídeo eu falo, não é marketing. E vocês verão com o passar dos meses que não é marketing. Que eu sabia que a galera não ia levar a sério. A galera ia falar, pô, você foi uma marqueteira, a galera ia falar, não. Que é um mês vai vir alguma coisa aí. Vai vir uma música, vai vir alguma coisa. E aí, eu falei, Deus, o que eu faço agora? E agora? Qual que é o norte que o Senhor me dá? Porque o Senhor não me tirou de um lugar à toa, né? E todo mundo, cara, eu recebi propostas de outros empresários, da galera, pra eu ir cantar música gospel. Porque a galera falou, pô, cara, existe um mega de um mercado. Falou assim, pô, você já é famoso, já tem uma fanbase, agora é só mudar a letra da música, pô. Sim. Já tem tudo, é só mudar. Business. Você já tem a padaria, você já tem a forma do bolo, é só mudar o sabor do Só bolo. mudar o sabor. Agora tá tudo no jeito. Só que Deus colocou no meu coração, mas você não se converteu ouvindo música. Então, assim, você não foi transformado pela música. Você não, outras pessoas foram. Você tem que levar o que você ouviu. Aí eu falei, caramba, então eu vou começar a pregar. Olha que loucura. Só que naquela época, eu ainda tava cheio de contrato, casa de aposta, um monte de coisa, porque o CPF se converteu, o CNPJ tava no caminho, né? Sim. Porque tem um monte, a galera acha... Mais difícil. Porque a galera acha, né? A galera mais... Eu nem posso julgar a galera, porque, cara, em alguns casos a ignorância é uma bênção para algumas pessoas, porque a galera fala o que quer porque não entende. Entendeu? Não entende. E aí a galera, mas olha só, mas a música não sei o quê, mais isso, mais aquilo, e não entende que existe um sistema, uma estrutura, pessoas, porque, por exemplo, cara, imagina o tanto de pessoas que dependiam do meu recurso. Então, por exemplo, eu me converti, os outros não. E É um aí, negócio, né? Que sustenta famílias. você entende? Então, tipo assim, imagina eu falar pro cara, pô, não vai... Não vai ter mais show, não vai ter mais nada. Acabou. Ferrou. Então, esse cara, é um ecossistema e ele levava um tempo até ser desestruturado, né, de uma forma saudável. Então,
Só que eu falava, Deus, mas tá ardendo no meu coração, eu quero pregar a tua palavra. Só que se eu aparecer no Instagram falando de Deus e no outro story falando de casa de aposta, Não faz vai dar- sentido. não vai dar Tá certo. complicado. Aí eu vou fazer um desserviço pro seu trabalho. Eu falei assim, Deus, aí eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou estar desincentivando as pessoas a buscarem o Senhor. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu quero pregar, o que eu vou fazer? Cara, eu fiz uma célula em casa. E comecei a chamar as pessoas da rua. Comecei a chamar o frentista, o açougueiro, a galera do meu WhatsApp, tipo assim, primo, prima, minhas tia. Falei, cara, eu não vou usar o Instagram, eu vou fazer aqui. Aí a galera falou, não, mas se você fazer uma célula, precisa de uma igreja. Eu falei, não tá escrito isso na Bíblia? Eu falei, eu disse onde há 2 ou 3 ele tá presente. Tá presente, irmão. tá Eu certo. preciso de uma Bíblia só e de pessoa pra ouvir. Vou pregar, não quero saber. Já queriam Cara. institucionalizar. Não, já queriam. A videira. É. A videira chega. Aliás, a treliça. A né, treliça. chegando antes da videira. Aí, meu irmão, montei uma célula em casa, na minha casa. Minha mãe tem uma padaria, né? Falei, mãe, seguinte, quando eu ia fazer clipe, né? A senhora mandava um monte de pão, um monte de coisa. Eu quero que a senhora faça um banquete aqui, que eu vou fazer uma célula em casa. Minha mãe fez um monte de pão, pão de meta, aquele negócio, irmão. Chamei a galera. E a galera nem entendia, né? Porque ela falou, mano, vai ter uma célula na casa do cara. Até então ter uma célula, o quê? Agora que eu ia pregar na célula. É, todo beleza, ele tá mundo- organizando só, né? Todo mundo ficou em choque. E aí, irmão, eu fui lá e preguei. Eu lembro que eu preguei sobre Davi, a história, que ele matou leão, matou urso e tal. E aí, beleza. Aí eu falei, galera, cada um traz alguém na próxima semana. Aí a primeira foi 12, depois já foi 24. Depois 36. Aí começou. Irmão, na 7ª edição tinha tipo 150 pessoas na minha casa. Morava na casa bem grandona. Tá? 150 pessoas virou uma igreja, irmão. Tava lotado. E eu nunca tinha pregado em lugar nenhum, só naquele movimento ali. E, cara, ninguém na internet sabendo. Ninguém. O negócio tava tipo assim, off. E aí eu tive uma estratégia que eu falei, cara, eu quero transmitir uma live para atingir mais pessoas, só que não pode ser público. Aí eu postei uma story assim, olha, quem quiser assistir, quem quiser se aproximar de Deus, responde esse story. A galera respondeu, eu quero. Botei todo mundo no meu Close Friends, e aí eu fiz uma live pro Close Friends na Olha que célula. hora. Aí, irmão, eu fiz uma célula em casa com 150 pessoas, assim, na casa, e umas 400 assistindo no Close Na live Friends. ali. Irmão, Aí já virou. Aí já era, Irmão, aí já virou. aí olha que louco. Aí, beleza, aí começou a crescer, aí falei, cara, tem que ir pra uma igreja, E eu tava um pouco resistindo, não por não querer ir pra uma igreja e tal, mas porque eu tava num movimento ali muito, cara, muito genuíno, não era institucionalizado de forma alguma. Era só Sim. falando de Cristo, o que eu lia eu falava. Não tinha nem teologia, não tinha nada. Era igual a mulher samaritana, falando de Cristo, era só isso. E aí, irmão, fui pra uma igreja, comecei a ir na Lagoinha na época, e eu cheguei no pastor, falei, pastor, é o seguinte, eu sou o Crau, cantava rap, tenho tantos seguidores, fiz o pitch pra ele, eu falei, me empresta a sua igreja pra eu fazer uma célula. Aí Oxe, ele- imagina a cara dele. Mano. Não, ele olhou pra minha cara e falou assim, me emprestou a igreja, irmão. Eu sinto, eu sei que foi Deus que convenceu ele, porque foi tão absurdo. Cara, Porque na minha cabeça o cara ia falar, tá doido? Quem é esse como, cara? cantava Quem é rap você até do ontem? nada? Irmão, ele emprestou a igreja lá na Lagoinha da Barra Funda, irmão. Até mandar um abraço pro pastor Vitão. Cara, colocamos lá, sei lá, tinha umas 400 pessoas. Olha que benção. Primeira vez que eu preguei oficialmente, 27 jovens aceitaram Cristo nesse dia, irmão. Foi uma loucura. E aí, Caraca, desse mano. dia em diante, começaram a me chamar pra pregar. Aí eu virei pregador, irmão. Olha que negócio louco. É um organismo vivo, né? É. Cara, Não controla. aí olha que louco. Aí o chamado ele tava sendo forjado. E aí um belo dia aleatório, e eu comecei a pregar, mas sem protocolo, cara, só sendo um organismo vivo, igual você falou. E aí, só que, por exemplo, eu sempre tive empresa, eu vim do rap, onde eu, cara, faturei múltiplos dígitos, eu tenho todo esse conhecimento de marketing, empreendedorismo, tudo isso, e eu comecei a trazer a Bíblia de fato para as minhas realidades práticas, né? Aplicando ensinamentos práticos de Salomão, de Davi, isso na minha realidade, sem levar pra galera ainda. E aí eu recebi uma proposta um dia de um colega, falou assim, cara, eu sou fulano de tal, vou fazer uma mentoria minha, eu queria te convidar, cara. Inclusive foi o Thiago Campos, um abraço, Thiago. Ele falou assim, cara, vou te convidar. Você topa vir aqui falar com empresários? Eu falei, cara, que loucura falar com empresários que a gente, quando a gente não conhece, a gente tem um preconceito de falar, tipo, a galera do coach, não sei o Sim. que, aquele rolê todo, né? Eu falei, vou falar com essa galera, palestra, não sei o que. Eu, no auge da ignorância por não conhecer, falei, cara, quer saber? Eu vou. E aí na época eu lembro que era sobre hiperfoco e tal, e aí eu peguei todo o assunto da palestra do cara, trouxe a Bíblia como base e montei uma apresentação e fui lá. Cheguei lá, oi, meu nome é Krauk e tal, vamos falar sobre o assunto tal, e eu vou trazer como base a Bíblia e tal, sem religião, é só sobre sabedoria e tal. Cara,
saí de lá e acho que isso foi um marco na minha vida. Eu nunca esqueço. Devia ter umas 50 pessoas, era um evento privado e tal, uma palestra mais privada, mais íntima e tal. Cara, eu saí de lá sendo aplaudido. E a galera falou assim, cara, que animal, como é que eu faço pra ver mais? Eu não tem mais. Eu montei isso só pra isso aqui. Só pra hoje. E aí, só que aquilo deu um estalar no meu coração, que foi o seguinte, a semente boa na terra boa. Porque no rap, pra eu ser aplaudido, eu tinha que fazer muito, irmão. Mas muito. Eu tinha disco de platina na parede e tava sendo xingado ainda. Sabe? Tipo assim, eu tava cantando, viajando, faturando milhões e sendo xingado ainda. Eu falava, não faz sentido, parece que eu tô... E aí, quando eu saí de lá sendo aplaudido, na hora ver a semente boa na terra boa, foi o que você falou sobre é leve. Aí eu falei, peraí. Aí eu montei outra. E aí eu criei uma tese. Qual que era a tese? Cara, quais são os segredos do sucesso, da liderança, da comunicação, do bom relacionamento? Qual que é o segredo de uma vida próspera e saudável segundo a Bíblia? E a tese que eu levo pra galera hoje, eu digo o seguinte, cara, quando eu vou palestrar, você não vai escutar o cara que construiu um negócio, embora eu tenha construído negócios. Nem do cara que construiu um relacionamento, nem do cara que construiu uma carreira, embora eu tenha construído uma carreira. Nos próximos 50 minutos você vai escutar o cara que construiu o universo. Então imagina, olha que loucura. Cara, sem religião. Esquece, cara, se você não é cristão, tudo bem, esquece isso. Vamos só pegar aqui, ó, o que as pessoas de sucesso na Bíblia fizeram para alcançar o que alcançaram. Vamos usar essa teoria. Cara, e aí eu construí uma tese que Deus colocou no meu coração e começamos. E aí, cara, nos encontramos aqui trazendo, eu costumo dizer, né, que você leva a bandeira do relacionamento, né, que é o que Deus te deu, que você, através da sua vida, relacionamentos são restaurados. Deus, ele me deu uma bandeira muito específica chamada sabedoria, que é a palavra que eu falo, sabedoria. E uma vez o cara perguntou, Crauco, mas por que você fala sabedoria? Por que sabedoria? Por que você não fala de arrependimento, de não sei o que, de sabedoria? E eu digo, cara, porque foi a sabedoria que me fisgou. Eu só conheci Jesus quando chegou em Mateus, irmão. Eu fiquei lendo Gênesis até lá, só buscando sabedoria para eu aplicar na minha vida. Foi assim que eu fui pego. Então eu vou transbordar aquilo que funcionou na minha vida. Então, irmão, eu posso falar do que eu tenho propriedade apenas. E cara, Deus ele me deu essa isca para falar dele. E hoje eu consigo falar de Cristo para pessoas que nunca pisariam numa igreja. Pessoas que nunca pisariam numa igreja. Cara, eu recebo ligações de empresários que faturam múltiplos milhões perguntando o que a Bíblia diz que ele deve fazer. Tipo assim, o cara não... esses dias, cara, eu recebi uma ligação de um empresário que fatura muito e ele falou assim, cara, eu queria dar o dízimo, mas eu tenho que dar na igreja? Eu posso só ajudar uma galera mais necessitada? Olha só. Olha que louco, mano. Olha só. Então, ele falou assim, cara, eu não queria dar dinheiro pra igreja, não, que já tem muito pastor rico. Ele falou, mas Quero ajudar alguém, quero ajudar. Não, eu tô falando de dízimo de milhões, irmão. De um cara que fatura múltiplos milhões, que falou assim, cara, como é que eu posso só, tipo assim, comprar uma cesta básica muitas cestas básicas de distribuir, eu posso fazer isso? Deus se alegra disso? Olha que louco, irmão. Então assim, coração ensinável. Olha que louco. E aí, cara, e a estratégia que Deus me deu, que eu acho muito legal, é que eu falo assim, cara, se você sentar numa mesa com 10 pessoas de religiões diferentes e você for falar sobre Cristo, sobre isso, sobre aquilo, algumas pessoas vão relutar por tudo que a igreja se tornou e a impressão que as pessoas têm de igreja. Isso. Mas se você sentar numa mesa com pessoas de diferentes segmentos, diferentes poderes aquisitivos, poderes de influência, você falar, vocês querem sabedoria? Não há um que recuse a sabedoria. Né? Independente então, cara, de onde venha. Irmão, a sabedoria é sabedoria. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quando você leva a sabedoria, você está levando Cristo, irmão. Sim, isso mesmo. Isso é muito louco, cara. E você entrou num ponto legal. Você falou uma coisa interessante agora no final sobre isso, sobre você mudar a forma da entrega. Fala sobre sabedoria para as pessoas que estão ali. Porque hoje em dia eu tenho essa visão. Né? Não eu, Bruno, mas eu tenho essa visão que as pessoas têm essa visão. De que quando você vai falar assim, eu quero falar sobre Deus, né? Sou um cristão, quero falar sobre igreja, as pessoas são relutantes. Porque já acha, puta, já vai e com vir toda encher o razão, saco. pô. E com toda razão. Já vai vir encher o Você não saco. acha? E com toda razão. Porque, agora, cara, se você chama pra falar, quero só te falar sabedoria, uma coisa que eu aprendi que é foda. Você pode até utilizar Jesus, Deus, na frase, no texto, cara, em tudo. Porque as pessoas vão ouvir. Mas eu acho que as pessoas, elas não entenderam, cara. Eu acho assim, eu acho que a igreja, ela vive um momento que ela precisa, embora ela tenha avançado muito, a cada vez que a igreja avança, novos desafios aparecem. E eu acho que Cristo, ele levantou pessoas de diferentes épocas para fazer esse trabalho. A Bíblia diz que a seara é grande e há poucos trabalhadores, né? Cara, eu percebo que o que nós não podemos esquecer nunca é que nós somos pescadores, irmão.
Nós estamos aqui para pescar pessoas para Cristo, para anunciar a boa notícia de Cristo. E o que é pescar? Eu nunca vi. Você já pescou, o Azê? Já pescou? Meu pai adora pescar. Então fala pra mim, como é que pesca? Por acaso, você já viu algum dia alguém chegar na beira da lagoa e falar, ô peixe, sobe aqui? Ô peixe, sobe aqui, você tem que vir aqui. Não é assim. Como é que as pessoas fazem? Tem todo um trabalho. Peraí, as pessoas jogam uma isca. Só que pra cada peixe tem uma isca. Ou seja, quando Jesus chama Pedro, ele fala o quê? Você vai ser pescador. Então Pedro era pescador de homens e Paulo também era. Só que a isca de Paulo era uma, a isca de Pedro era outra. Porque a Bíblia fala que quando Pedro foi pregar, a primeira pregação dele, 3, 5 mil, milhares de pessoas se converteram e tal. E fala que Paulo, quando foi chegar em a Bíblia... Cara, tem uma história que é muito... Eu uso isso na minha palestra quando eu vou falar sobre comunicação. No método Hunt, que é o método que eu ensino, que eu falo sobre comunicação. Cara, olha isso. A Bíblia fala, você que é estudioso vai pegar esse momento bem, que Paulo chegou em Atenas, o lugar dos filósofos, o lugar da galera inteligentíssima, a antiga Grécia. É só a elite da elite da elite. Várias estátuas de vários deuses, todo mundo, cada um adorando. Um adorava Poseidon, um adorava Atena. Oh, essa aqui é a deusa de não sei o quê, deusa de não sei o quê. E aí tinha um pilar, um espaço sem estátua, que eles homenageavam o Deus desconhecido, porque eles eram tão religiosos com os deuses que eles tinham medo de esquecer de algum. Então, não tem um aqui, se a gente estiver esquecendo, tá aqui, esse aqui. Seu espaço. Aí Paulo chega, inteligentíssimo, ele olha aquilo. A Bíblia condena a idolatria, correto? Mas Paulo não chega e fala, você está tudo errado, para de adorar a imagem. Paulo não faz isso. Paulo não chega e dá um tapa na cara de todo mundo, vocês são tudo um bando de desinformado. Paulo olha para aquilo, aí a pergunta dos filósofos para Paulo é, qual é o Deus que você veio nos anunciar? Qual desses? Aí Paulo olha, Poseidon, Atenas, Zeus e tal, aí ele vê um espaço vazio, ele fala, eu vim falar desse aqui, o Deus desconhecido. Aí ele fala, aí as pessoas falam, você conhece o Deus desconhecido? Quem é ele? Aí Paulo fala, maior que todos esses, morreu numa cruz por nós, e não sei o quê. Como aí assim? Começa a contar Irmão, e hoje nós temos acesso ao evangelho em grego, e não sei o quê, aquela história. Então olha que louco, o que Paulo fez ali, irmão? Isso que nós estamos comentando aqui, o cara achou um meio de levar Cristo para essas pessoas, e por amor às pessoas, eu vou ter que falar de um jeito que essa pessoa entenda. Isso é amar o próximo, pô. Porque se eu carrego uma informação tão valiosa, eu tenho que me esforçar para que você entenda ela. Não é eu te obrigar a entender. É amor por quem ouve. Isso. Você entende? Essa é a parada que Paulo fala, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de louco para ganhar os loucos. Aí hoje o sistema religioso, eu vejo a galera... Cara, é incrível como a galera institucionaliza tudo. Isso aqui não pode, isso aqui é pecado, não sei o quê, não sei o quê, tem que pregar desse jeito, tem que falar desse jeito, não pode isso, não pode pular, não pode cantar, não pode... Eu falei, meu Deus, se Cristo tivesse aqui, nem ele entrava nesse formato aí, ele não caberia, pô. Ele seria recusado. Não faz sentido. Você entende que louco? Então, eu sinto que a igreja, como um todo, e igreja somos nós também. Eu acho que a igreja esqueceu a essência de ter amor por quem ouve. Então, irmão, cada um tem um chamado. Pô, você fala de Cristo através do assunto, do falar de relacionamento. Você vai falar de Cristo aqui no seu podcast. Eu vou falar de Cristo para empresários, lá para a galera que eu estou mentorando. Outra pessoa vai falar de Cristo na música. E tá todo mundo em prol do mesmo objetivo, que é anunciar a boa notícia. Isso, de que Cristo morreu numa cruz. E trazer sabedoria para as pessoas, como você falou. E isso é muito louco. Eu acho isso foda. Irmão, em relação a gente tá falando da base da sabedoria, que eu acho que é importantíssima, mas você tocou antes num ponto bom quando você falou da sua missão. E você acabou de falar, né, do seu relacionamento também, né? Eu quero te ouvir muito de relacionamento. Então, eu queria entrar nesse ponto para você também dar sua opinião sobre o quanto o relacionamento se tornou importante pra você, o quanto é a base disso, e você trazer essa filosofia do relacionamento baseado, lógico, nos ensinos que você tem de vida, de experiência, de sabedoria, eu quero muito escutar, né? O Danilo, porque o Danilo... Cara, eu vou falar uma coisa pra você, pensa num cara que entende do negócio. Irmão, então eu queria que você falasse, porque eu acho que cabe, porque hoje você é uma pessoa que tem um relacionamento. Hoje eu percebo que você fala muito também sobre isso, você valoriza muito. Eu falo base, muito sobre isso, porque, cara, eu acho que eu vou levantar a bola pra você bater o pênalti. Pra você bater Ele já tá lá, ó. Eu quero escutar muito, porque, cara, eu gosto muito de... a Bíblia em si, a Bíblia fala, né, sobre que a sabedoria grita nas ruas, né? E as pessoas passam, os insensatos passam por ela e não a percebem. Eu tenho um projeto que eu chamo de método Hunt, que Hunt em inglês é caça, que eu falei para Deus, Deus, existem os que passam e os que percebem. Então eu quero ser um a mais, eu quero ser o que caça. Não é o que percebe, é o que procura. O que perceber, eu passei aqui e percebi. Não, eu tô procurando. Então quando eu encontro uma pessoa assim, cara, que manja muito de um assunto, eu fico doido pra... Eu quero escutar, daqui a pouco eu vou ficar quieto, eu quero só escutar você falar, que eu vou absorver tudo aqui, ó. Tô só ouvindo. Irmão, cara, o que acontece?
eu gosto de falar de relacionamento porque eu parto de um princípio parecido com o seu, que eu também tive uma ausência paterna. O meu avô abandonou meu pai me abandonou, cresci sem pai, aquele rolê todo. Eu sempre tive vontade de casar, ter filhos e ser um bom marido e um bom pai. Só que eu sempre tive a vontade, mas não tinha o discernimento a respeito, né? Igual falar, pô, eu quero ser rico. Tá, beleza, que Como, todo né? mundo quer. Agora, o como que é a questão, né? Então eu queria, mas não sabia como. O preço, né? O preço, o caminho. E cara, eu nesse caminho, eu acabei cometendo muitos erros no passado, de me envolver com muitas pessoas erradas, de ser muito imaturo com algumas coisas e tal, só que eu sempre tive aquela vontade. E aí, quando eu conheci Cristo, eu entendi que não era sobre o outro. Olha, eu entendi que assim, que pra eu ter uma boa esposa, eu teria que ser um bom marido. Não é, tipo assim, não é... Eu penso isso. É igual, por exemplo, eu usei uma analogia lá no Papo Mil Grau, que eu falei assim, cara, imagina se você pede pra Deus uma Ferrari, Deus te dá uma Ferrari. Aí chega o IPVA, você quebrou. Isso mesmo. Eu não tenho que pedir pra Deus uma Ferrari, e sim as condições de ter uma Ferrari. É, exatamente. Entendeu? Então eu falei, Deus, então eu entendi que eu não ia nunca ter uma boa esposa se eu não fosse um bom marido. Ou eu precisava ser o homem dos sonhos da mulher que eu sonho. Isso E aí mesmo. eu comecei a trabalhar em mim. E, cara, e à luz da Bíblia eu comecei a perceber uma série de coisas que você vai poder falar muito melhor disso, qual é a importância do relacionamento. Cara, eu divido a Bíblia entre trabalho, mandamentos e princípios. Os mandamentos são obrigatórios, amar a Deus e amar ao próximo. Isso é mandamento, isso é inegociável. Trabalho é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o nosso trabalho. Cada um prega do seu jeito, mas esse é o trabalho. E nós temos um patrão, Cristo, que vai cobrar de nós conforme o quanto foi dado, né? A parábola dos talentos diz isso. E nós temos os princípios, que não são obrigatórios, mas trazem benefícios. O princípio, ele é facultativo, porque ele só pode ser escolhido por quem entende, pô. Quais são os princípios? Princípio 1, semeadura. Quem planta, colhe. Sim. Pronto, isso é um princípio. Ninguém é obrigado a plantar, mas quem planta, colhe. Vai colher? Certo? Isso é um princípio. Princípio número 2, generosidade. Não é uma obrigação. Você não é obrigado a pegar a parte do seu dinheiro, isso é um princípio. Só que a Bíblia diz que quem ajuda os pobres empresta a Deus. Então, olha só, todo princípio tem uma recompensa. Você entende? E aí nós chegamos em outro princípio, o casamento. O relacionamento, né? Cara, ninguém é obrigado a casar. A Bíblia não fala, você é obrigado a casar. Tanto que Paulo não casou, né? Então, assim, ninguém é obrigado a casar. Só que o casamento é um princípio. E o princípio traz benefícios. Olha que loucura. Cara, um relacionamento saudável, eu tô doido pra te ouvir essa parte. O relacionamento saudável, irmão, cara, eu falo por mim, o quanto a minha vida melhorou espiritualmente, o quanto a minha vida melhorou, cara, financeiramente, o quanto a gente começa a melhorar, ter uma percepção por você ter uma pessoa que te potencializa. É muito louco, cara. Eu acredito Então, nisso assim, demais. É um princípio. E nós colheremos os frutos de cada princípio. Então, eu, na minha visão, cara, eu tenho 29 anos, né? Passei a vida inteira em relacionamentos errados. No dia que eu conheci uma pessoa, eu falei, cara, isso aqui, Deus. Oramos e tal, casamos. A vida começa a andar com leveza, tal. O fardo é leve, um monte de coisa, tal. Aí você começa a descobrir coisas que você nunca descobriu, que você nunca soube, nunca acessou. E uma delas é ter uma pessoa que confia e que te potencializa. Cara, é incrível o poder que a mulher tem de fazer um cara ganhar o mundo, mano. É incrível. É só a mulher que tem esse poder. O cara que ama uma mulher, irmão, ele faz tudo por ela. Só que isso é um poder que Deus deu à mulher. Então, olha o perigo de nos envolvermos com a mulher errada. Vixe. Tá Sei ligado? bem o que é isso. Olha, sabe bem o que é isso? Sei bem o que é isso. Então, assim, pra deixar a falta pra você bater, ô Danilo, eu como jovem, e eu sempre recomendo pra galera, casamento não é obrigatório, é um princípio. E se você cumprir esse princípio correto, você há de colher os benefícios dele. Um dos benefícios é paz, o outro é riqueza. O casamento traz riqueza, irmão. É uma empresa. Então são duas pessoas agora por um propósito. Vou dar um pulo no banheiro. Vai lá. Cara, o casamento é uma empresa. É uma empresa onde vocês dois agora têm uma empresa chamada propósito. Então os dois trabalham em prol do propósito. Então se os dois trabalharem bem, vão colher mais frutos do que um só trabalhando. Você tocou um ponto que pra mim, mano, faz muito sentido. Você falou a respeito de se tornar aquilo. Eu até brinco, durante a minha vida, eu sempre tive muitos relacionamentos bagunçados. Eu nunca fui um cara perfeito no relacionamento. Sempre dava umas escorregadas, umas vaciladas na minha vida. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que eu nunca encontrei uma mulher que me potencializava. Como você falou. E aí eu brinco hoje, falo muito isso, estou há 8, 9 meses solteiro. A fase mais solteiro que eu tive na minha vida é essa. Mas porque eu quero. Eu prometi que eu não quero bagunça, eu quero ficar comigo mesmo.
porque eu tenho certeza que o meu próximo relacionamento vai ser o último que eu Glória vou a ter. Deus, eu creio. E um detalhe, mas só que pra eu ter o último relacionamento, eu preciso me tornar o último homem daquela mulher. Então, na hora que você falou isso, eu falei, pegou caralho, mano, Irmão, é isso mesmo, só que velho. isso é bíblico. E você entende? Isso é sabedoria pura, irmão. A Isso Bíblia mesmo. ensina tudo. Irmão, vou te contar um negócio. A mulher, ela tem o poder de potencializar o cara. Irmão, você pode pegar as histórias bíblicas, pode pegar uma por uma. Cara, o relacionamento, ele tem esse poder. Ele tem, igual eu falei, é um princípio. Não é obrigatório, é um princípio. Quando você entende o princípio. E é igual o princípio da colheita, né? Quem plantar vai colher. Só que como é que planta? Se eu jogar uma semente de girassol na mesa, não vai crescer. Não vai pô. crescer, você tem que saber onde vai plantar. A semente, ela sempre é boa. É a terra que às vezes não é, pô. Isso mesmo. Então você tem que plantar na terra certa, tem que regar, tem que colher. E o princípio, ele é muito... Ele é próspero, porque uma semente dá um pé que dá várias sementes. Isso mesmo. Então, cara, é só fazer certinho que o princípio dá frutos. E o relacionamento, o casamento é um princípio que dão os melhores frutos, eu diria, cara. Eu concordo com isso. Então, por isso que eu acho que o cara que vai falar melhor Manda, pra nós Daniel, sobre isso. que eu- Porque agora você, cara. Mas antes, eu queria que Tô você falando contasse, muito. antes de você falar do relacionamento em si, você contar um pouco pro Krauk a sua história de relacionamento. Conta Porque pra gente. ele é exemplo nisso, não é só por fala. Porque ele vive isso. Quanto tempo você tá casado aí com a sua Cara, companheira? eu tô Vamos com lá. a Andréa desde os 15. Glória a Desde Deus. os 15 anos, mano. A gente Ela foi da se- minha sala. Sério? A gente se conheceu na escola, né? Eu não tive referência de pai. Os maridos que minha mãe tentou arrumar, nenhum foi um homem bom. Então, a gente seguiu amadurecendo junto, crescendo junto. Mas em um determinado momento, ela cansada das minhas imaturidades, das minhas infantilidades, ela me pediu o divórcio. É aí o que eu falo do impacto, né? Do impacto emocional. Porque foi o que me permitiu se abrir para mudar. Então é muito... Quando você tem uma pessoa que ela já está aberta a ler, ela já está aberta a estudar, essa pessoa ela vai decolar na vida dela. Se ela tiver uma mulher, um homem que ele aceita a influência da mulher, um homem que ele consegue liderar a casa a partir de 3 princípios, o homem precisa. Primeiro, esse homem ele precisa parar de ser reativo. Todo homem reativo não está apto a liderar uma família, porque ele não traz confiança. O homem ele tem que ser responsivo. Ou seja, eu dou uma resposta para a situação, isso traz previsibilidade sobre os meus comportamentos. Então eu era um homem muito reativo, e reatividade é sinal de maturidade, porque quando você não dá conta emocionalmente, ou você vai gritar, ou você vai contra-argumentar, ou você vai entrar em silêncio, ou você vai evadir de uma situação. Segunda coisa, o homem ele precisa fornecer estrutura. O que é um homem que fornece estrutura? É um homem que ele delimita o escopo, é um homem que ele direciona a situação, é um homem que ele toma a decisão, é um homem que ele não sobrecarrega a mulher emocionalmente. Quando o homem ele é muito infantil, muito imaturo, ele vem para esse lugar onde a mulher tem que dar conta do que ele não dá. E o relacionamento ele funciona com polaridades. Polaridade masculina e polaridade feminina. A mulher, para estar no feminino, ela está no lugar de receber, de florescer, de ser conduzida. Se o homem não lidera porque ele é imprevisível e não dá conta, então ela vai para o masculino. Quando ela vai para o masculino, uma relação com 2 pessoas no masculino dá muito conflito. Muito homem reclama, minha mulher é muito crítica, minha mulher não está aberta sexualmente, minha mulher é explosiva, minha mulher é irritada. Mas a mudança nunca começa apontando o erro do outro. No relacionamento conjugal e na visão que eu entendo de um casamento, quer o homem seja o problema ou não, ele sempre será a solução, desde que ele consiga liderar o relacionamento a partir do núcleo de masculinidade dele. Então, primeira coisa, o homem tem que fornecer responsabilidade sobre a situação. Não é me sentir culpado, senão eu me defendo, mas é eu ser responsivo. Pô, o que eu posso fazer para ser diferente? A gente não tá se vendo muito, eu acho que você tá negligenciando o relacionamento. Olha, eu acho que você não tá contribuindo com as coisas de casa, eu acho que você não enxerga minhas necessidades, eu acho que você não me ama. A mulher tá dando dicas ali. O homem, quando ele é reativo, ele tá mais se ofendendo e tentando contra-argumentar. E o último, o homem, quando ele é estável emocionalmente, esse homem, ele é um homem que ele traz segurança. A mulher, ela vai flutuar emocionalmente, certo? Por conta dos hormônios. Então, a mulher vai ter dia que vai estar lá em cima, vai ter dia que vai estar lá embaixo, porque a mulher, ela funciona como a onda do mar. A mulher, ela se agiganta em amor, ela cresce, ela sobe.
E aí, quando ela tá nos dias maus, é quando a onda quebra. É quando ela precisa ser cuidada, ser acalentada. É quando ela precisa reclamar mais. É quando ela precisa ser chata. E quando o homem não dá conta disso, o homem não sustenta emocionalmente a instabilidade da mulher. E tudo isso, inconscientemente, tá comunicando o que pra mulher? Eu não tô pronto pra liderar a nossa família. Você não pode confiar em mim. Entende? Então, eu era esse tipo de homem. Então, quando você assume a liderança... E claro, eu fui entender isso muito lá na frente. Quando você assume a liderança da sua família, quando você traz a responsabilidade para você, é aí que o relacionamento começa a mudar. Só que grande parte da sociedade, eles estão para cá de assumir a responsabilidade. Por isso a importância de se levantar pessoas, líderes, influenciadores, pessoas de opinião, mas pessoas que estudam, pessoas que vivem. É aquilo que você falou. Você está traduzindo a Bíblia. O que é sabedoria? Eu gosto muito de sabedoria. Eu vou entrar nesse assunto aqui rapidinho. Boa. Deus, ele fala na Bíblia, em Provérbios, que tudo o que é precioso ele escondeu. Todos os metais preciosos você pode pegar, ele está escondido. E aí, lá no texto de Provérbios, não, Jó. Lá no... Agora eu me confundi. Ou é Provérbios ou é Jó. Eu sou horrível com essas coisas. É que nem Marta e Maria. É bom que eles procuram os dois. Eu nunca sei quem Marta e Maria. Eu nunca sei se foi Maria, se foi Eu já li isso umas 50 vezes. Aí, o que acontece? A sabedoria ele escondeu nele. E o que é sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento e informação. Exatamente. E informação a gente tem demais. Então eu posso falar aqui pra vocês, olha, sabe um dado muito importante pro relacionamento? É você se voltar pro outro. Então se a sua mulher te chama, se a sua mulher te procura, amor, vem ver essa foto, amor, olha esse post. Isso é muito importante. Nos relacionamentos bem-sucedidos, a taxa de sucesso desses convites de conexão são de 80%. Nos relacionamentos mal-sucedidos são de 30%, mas não muda muita coisa. Agora, o que é a sabedoria? Olha, não dorme brigado. Pô, eu dormi brigado ontem, então não pode. Faz as pazes. Por quê? Porque na relação, para dar certo, o casal tem que ser menor que a relação. Se o teu orgulho é maior que a relação, vai naufragar. Então a sabedoria, ela me pega onde eu estou, no chão da vida. É Jesus encontrando os discípulos no caminho de Emaús. Os caras estão andando, Jesus chega do lado, Jesus tinha morrido, né? Então ele chega, tinha ressuscitado. Aí os caras falam, pô, você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Só você tá em Nárnia. Sem internet? Por quê? Porque Deus não falava com a população há mais de 400 anos. Desde o último profeta vivo. Então Jesus se levantou com uma maior promessa. Pô, Deus voltou a falar conosco. E aí o que acontece? Só você não sabe que essa maior promessa morreu? E aí Jesus se relaciona com eles e se revela diante deles. E aí isso é aplicado aonde eles estavam. Eles estavam perdidos, sem esperança e chateados. Então sabedoria, ela te encontra no momento da sua vida. Onde você tá? Sabedoria, ela vira uma chave. Ela nada mais é do que quem chegou lá joga a corda primeiro. É isso que eu entendo a vida. E definindo o relacionamento, a partir disso, a gente pode seguir pela Bíblia. Em Efésios 6, Paulo ele começa a falar para essa igreja de Éfeso, é uma carta que ele escrevia, ele começa a falar de relacionamento somente depois que ele fala da coisa mais importante, a salvação. Então ele fala do Espírito Santo, e aí ele fala assim, agora que você já resolveu a maior complexidade da vida, que é quem somos, para onde vamos, de onde viemos, que você não é um corpo, nós não somos um corpo. O corpo é um veículo para a gente tocar essa realidade física. Nós somos uma identidade eterna, nós nascemos em Deus. Então essa identidade em Deus, ela é maior do que a minha identidade construída nessa terra. Eu vesti de corpo humano para tocar aqui. E agora eu estou na minha jornada. Essa é a ideia. E aí o que acontece? Do que a gente está falando? Chamou atenção pra algo. A cara do Kraus. Não, você tava falando da salvação. Que Paulo falou da salvação. Você falou da salvação que falava de relacionamento depois. Você falou sobre a sabedoria, eu vou pontuar aqui algo que eu acho muito legal. A galera me pergunta, cara, sabedoria. O que é sabedoria? Porque a sabedoria ela não é quantidade, entende? Quantidade é conhecimento. Porque, por exemplo, igual eu falei pra você, eu conheço grandes teólogos e tal que não traz uma pessoa pra Cristo, pô, porque não consegue. E não importa que o cara sabe falar grego, hebraico, não sei o que, mas não fala a língua de quem tá escutando, que é a língua simples. Então, assim, o que é sabedoria? Eu costumo dizer assim, cara, a inteligência, o conhecimento é uma metralhadora. Imagina uma metralhadora, aqui ó, isso aqui é um conhecimento, uma metralhadora, O conhecimento é uma arma, sabedoria é o manuseio da arma.
Porque, por exemplo, uma pistola na mão de um soldado dos Estados Unidos faz mais estrago que um fuzil na mão de um cara lá no Rio de Retardado, Janeiro. é. Porque o cara sabe atirar, sabe onde atira, sabe como... Então, assim, mesmo que o cara tenha menos armamento, a sabedoria faz dele um cara mais letal. Tá entendendo? Sim. Isso, a sabedoria é um manuseio. Então, por exemplo, você pode dar essa câmera, a melhor câmera do mundo na minha mão, eu não entendo nada de fotografia, o resultado vai ser horrível. só o que a câmera me oferece. Aí você dá um iPhone na mão de uma pessoa que manja tudo, cara, faz um negócio absurdo. Exatamente. Então, assim, agora, aí qual que é o hack? Eu falo pra galera, o ápice de tudo, irmão, é você ter muito conhecimento e sabedoria. Aí já era. É Aí uma já bomba. era. Aí, irmão, aí já era. E é por isso que a Bíblia nos incentiva a buscar isso. Porque, cara, quanto mais você tiver, mais armado você tá. E o povo perece por falta de conhecimento. É. Então, cara... Eu achei interessante você falar analogia, porque eu vi essa semana a analogia sobre conhecimento e a analogia do Felipe Tito. Que ele fala do tomate, né? Mano, eu achei fantástico isso pra Exatamente. elaborar, que ele fala que conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é você não utilizar o tomate na salada de fruta. Só É. que, ó, Eu achei isso muito entra muito um foda. ponto aqui essencial nisso que, se as pessoas entendessem isso, a gente tá na época da inteligência artificial. Sim. Total. Conhecimento acabou. Sim. Conhecimento já foi resolvido. Sim. Agora você vai ter dispositivos, ou seja, você vai ter um óculos lá que você vai falar, ele vai trazer conhecimento. Sabedoria é fruto de experiência. Isso. Hoje vai ser assim, vai ser só baseado Sabedoria é nisso. fruto de experiência. Então, você experienciar situações é diferente. E é aí que muda o jogo. Por quê? Porque tudo que a gente usa, palavras, por exemplo. Se eu falar de amor, o que é amor para cada um? Depende do que você viveu de experiência. Exatamente. Percebe? Então, pô, casa. O que significa casa? Que imagem vai evocar essa palavra? Depende do que significa casa para vocês. Agora, quando eu tenho uma experiência limitada, uma experiência distorcida, eu venho de um lar disfuncional, eu vou ficando cada vez mais cheio de conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. Significa que eu falo muito, mas eu não comunico nada. Esse é o Sim. problema que a gente está vendo hoje. Pega, por exemplo, quem produz conteúdo para relacionamento conjugal. Isso aí, a coisa mais fácil que você tem é produzir conteúdo para relacionamento conjugal. Porque é uma dor coletiva. Você chega lá, as pessoas viralizam facilmente. 3 não sei o que o homem pode fazer, 3 não sei o Sim. que a mulher... Tá, mas o quanto dessa informação é aplicado e gera uma transformação na vida de uma família que estão longe lá sofrendo 20 anos. Então, assim, é ser de verdade. Também acho. Eu acho que e ser de verdade não tem como ser fake. Por quê? Porque é a sua experiência. É. A sua experiência dita muito, né? Onde eu ia fechar nisso, Paulo, ele fala assim, se você já resolveu a questão da fé, agora a gente vai falar do casamento. Você sabe para que serve o casamento na Bíblia? Pra quê? Para o teu desenvolvimento. Relacionamento é o maior espelho do mundo para mostrar quem você é de verdade. Então, eu só vejo no outro aquilo que existe em mim. Se existe algo que te incomoda no outro, 1 milhão de chance de ter muito mais em você. Pô, você me irrita? Não, você não tá dando conta da situação e você tá projetando sobre a outra pessoa a sua irritabilidade. Nossa, mas quando você me questiona, me irrita. Não, você não dá conta. Você não dá conta de ser questionado. Se a sua liderança fosse mais sobra, você receberia as minhas informações de uma maneira tranquila. Pô, mas as minhas necessidades não estão sendo atendidas, mas você só reclama, você não está dando conta de liderar sua família. Então, o que acontece? No relacionamento conjugal, quando eu tenho a cabeça de que, cara, isso aqui é um espelho, isso aqui é uma arena, e eu não vou lutar contra outra pessoa, eu vou lutar contra eu mesmo. Eu vou lutar contra o velho homem. Eu vou lutar com toda a cultura que eu trago da minha disfuncionalidade familiar. Se o meu pai não foi um bom homem, se a minha esposa não foi uma boa mulher, as referências que eu tive cultural na escola, na família, nos tios, nos primos, na sociedade, tudo isso compõe a minha percepção de mundo. São as lentes. Então, o que acontece? Quando eu caio pro relacionamento, tudo que eu carrego que não tá no nível consciente, e consciente é só 5%. 95% é inconsciente. O que eu tô dizendo? Que quem você é não é onde você pensa. É onde você não pensa. Se eu não olhar para essas realidades, eu vou sempre acusar o outro. Então, o relacionamento, quando ele é encarado como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, principalmente pro homem que vai exercer liderança, não tem como você não subir.
Por quê? Porque se você entende que a sua mulher, pô, se a sua esposa reclama, se a sua esposa tá pontuando, eu não me sinto amada, eu não me sinto priorizado, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto respeitada, essa é a maior arena pra mostrar onde você tá falhando na sua liderança, na sua masculinidade, na sua hombridade. Se você vai pro seu lado infantil, você acusa, critica, culpa, e aí você não cresce. Se você casou com uma mulher que tá lutando pra fazer dar certo, a única coisa que você tem que fazer é continuar crescendo, que o sucesso é inevitável. Agora, se você ficar num lugar infantilizado, simplesmente resistindo, é por isso que as pessoas acumulam 4, 5, 6 divórcio. Por quê? Porque o relacionamento vai escancarar todas as suas Mano, debilidades. mas eu tenho uma visão, acho que eu vou falar da perspectiva. Você tem quantos anos? 30, hoje, né? 35. Ah, é, né? Hoje, Verdade. 35. Cara, eu vou falar de uma perspectiva, acho que a gente aborda, você citou Bíblia também, eu amo, pra mim, tudo que eu faço hoje na vida eu cito a Bíblia, né? Negócios, cara, tudo que é negócio eu trago Bíblia, porque pra mim a Bíblia, a sabedoria é o manuseio de todo conhecimento e a Bíblia é a fonte da sabedoria. Então, cara, é igual assim, água, a gente pega da torneira, mas veio de uma represa, né? Sim, veio então, de eu algum trato lugar. a Bíblia como uma represa, né? Pra mim a Bíblia é a represa, então tudo eu vou direto É a lá. fonte. Cara, eu acho que a questão do relacionamento hoje em dia, acho que vocês vão até poder dar uma opinião sobre isso. Eu acho que poderia ser mais simples a compreensão da galera, porque eu acho que começou a se juntar tanta coisa, e tanta frase, e tanta ideia, e tanto não sei o quê, que parece que dá maior trabalho a galera entender algo que é tão instintivo, porque nós temos instintos como animais racionais que somos. E na natureza inteira, os animais estão se relacionando, se procriando, e aí parece que só nós, que temos a habilidade de pensar que temos esse conseguimos, problema. É só nós. Porque o leão tá de boa com a leoa, o gorila, tá todo mundo de boa. E aí nós, que somos seres superiores, temos esses, meu Deus, tantos problemas e tal, e não sei o que, e tal, e tal. E, cara, eu costumo dizer pra galera, o cara fala pra mim assim, Krauk, mas... Porque eu acho que eu lido muito com a galera, não é nem que já está num relacionamento, é a galera que está querendo um relacionamento, Sim. né? Que tem muito a ver também com a minha faixa etária, com a galera que... E, cara, olha que louco. A galera, o que eu mais ouço assim, Krauk, mas como é que eu faço a escolha certa? Como é que eu escolho a pessoa, então, pra me relacionar? Porque grandes problemas que são vividos hoje tem a ver com uma má escolha também. Né? Cada um que arque com a sua responsabilidade, mas, cara, se eu comprar um carro que tá com pneu furado, eu vou ter que trocar o pneu, não tem como fugir disso. Você não vai rodar com o pneu furado. Certo? Isso aí não adianta. Cada um vai arcar com as responsabilidades das más escolhas e ponto final. Sim. Tô falando que não tem jeito. Tô falando que dá mais trabalho. Beleza. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, ó. Por exemplo, eu vou construir um prédio hoje. Decidi, abrir uma construtora, eu vou construir um prédio. Tal. Vai se chamar Krauk Tower, o nome do prédio. Gostou do nome? Krauk Tower. Como? Vai ter um prédio do lado, a Z Tower e o Danilo Tower. Essas três torres. Vou construir as torres trigêmeas. Irmão, me fala aqui, Danilo, 3 coisas que eu preciso para construir o prédio, que é primordial. O que eu preciso para construir o prédio? 3 coisas na sua cabeça agora. Tá. Mão de obra, Tá. máquina. Tá, mas para ter mão de obra tem que ter algumas coisas antes. Antes da mão de obra, o que eu preciso ter? Recurso financeiro. Não, mas o recurso para comprar o quê? Matéria-prima. E qual é a matéria-prima do Aí prédio? você vai ter areia, você vai Isso. ter barro, cimento. Aí. Então, beleza. Areia, barro, cimento. Fala aí 3 coisas que tem que ter no prédio. Eu ia seguir nessa mesma linha. Estrutura. Cimento. Cimento, ferro, viga, pilar. Beleza. Então, ó, o meu prédio, ele vai ter 25 andares, ele vai ser espelhado. O seu prédio, ele vai ter 30 andares e vai ser sólido, só de uma cor. E o seu vai ser 2 torres misturadas que juntam em uma. São diferentes, não? Sim. Mas as 3 vão ter que ter ferro, cimento e concreto. Isso, a matéria-prima. Ou seja, você concorda que tem algo em comum em todos os prédios? Que é o que sustenta os prédios? É. Tipo assim, todo prédio que existe no planeta tem essas matérias-primas. E não importa a cor, o tamanho. Todos são sustentados por algo que são a matéria-prima. Eu trato o relacionamento como um prédio, pô. Todo o resto, sei lá, a cor, não sei o que, isso, aquilo. Os gostos. Tudo isso pra mim é o espelho do prédio, a janela, o elevador e tal. Tem que estar tudo debaixo da matéria-prima. Você fala, mas qual é a matéria-prima? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Essa Qual é a pergunta. matéria-prima? Aí eu vou pro livro que é a fonte da sabedoria. Qual é a matéria-prima do relacionamento, pô? Não faço ideia agora. É que assim, quando você fala que você foi impactado por Deus, a mudança no nível da neurológico, Eu né? vou trazer a resposta da matéria-prima. No nível, já muda a tua identidade, entendeu? Porque mudou tua crença e o teu valor.
muda tudo. Uhum. Tá abaixo, geralmente a pessoa que ela não tá aí, ela tem muito mais dificuldade para melhorar. Não, sim, porque é igual a gente tá falando, né? A gente fala sobre o que precisa de um prédio, porque a gente tem um conhecimento mínimo de que precisa de cimento para Sim. construir um prédio e tal. Mas vamos partir assim, cara, qual é o princípio, qual é a matéria-prima de um relacionamento? São coisas muito mais fáceis de identificar, não é difícil, pô. A matéria, é igual a gente falou, tipo, nós não entendemos nada de engenharia e nada de construção civil e sabemos que tem que ter cimento no prédio. A matéria-prima de um relacionamento, respeito. Cara, sem cimento não tem prédio, sem respeito não tem relacionamento. Faltou respeito, faltou matéria-prima. Não adianta construir uma casa sem cimento, você não vai. Cara, se não tem respeito, já não dá pra construir, ponto. Cumplicidade, fidelidade. Fidelidade, pô. E o ser fiel não é só não trair, né? A fidelidade Porque não é Jesus só ligada diz que só de pensar você já errou. Então, por exemplo, vou trazer fazer uma contemporaneidade aqui, né? O cara que curte foto da mulher de biquíni, não sei o quê, o cara não tá sendo fiel, pô. Por que não tá sendo fiel? Porque a Bíblia fala que em Provérbios, o Senhor examina as intenções do coração de cada um. Então, assim, cara, são as intenções. O que define a pena de um cara que foi assaltado, puxou a arma e matou um cara em legítima defesa, e de um cara que chegou e matou o outro, os dois tiraram uma vida com uma arma. Foi a intenção. Um foi se defender, o outro foi matar. Então, assim, as intenções dizem muito sobre nós. Então, por exemplo, a matéria-prima de um relacionamento que eu vejo que tá tão na cara de todo mundo e ninguém enxerga, são as matérias-primas básicas da humanidade, do que se diz de um bom convívio, cara. Princípios como respeito, fidelidade e o que o próprio Jesus disse, amar o próximo. Porque eu entendo que um relacionamento é sobre entregar, não é sobre receber. Se cada um entender o que tem que entregar, aí todo mundo recebe. Acabou. Tipo assim... Eu penso que o difícil, Krauk, é porque assim, eu dou pro relacionamento quem eu sou. Sim. Então eu aponto o relacionamento como um problema, mas eu não olho pra mim como o problema. Sim. As pessoas, elas estão um passo atrás desse lugar, de se questionar. Porque se o ser humano ele já tem a capacidade de questionar, ele vai mudar. Mas é isso daí, a gente entra naquilo que você falou. Se eu sou o problema, eu não tenho que estar no relacionamento. Eu tenho que primeiro resolver esse problema. Mas pra é difícil as depois- pessoas terem essa consciência, né? A pessoa não vê. Então, Eu, durante muito tempo, não percebi. Então, mas esse Agora é eu entendi. Então, mas que é difícil, todos nós concordamos. É. Me diga algo valioso no mundo que não é difícil. Verdade. Entendeu? Pra achar ouro é muito mais difícil que achar pedra. Sim. Só que aí você quer ouro? É difícil. Entendeu? Verdade, isso é um ponto bom. Então, assim, a galera fala, pô, mas é difícil, então fica sozinho, pô, tá? Não tem caminho. faz sentido. Tudo que é valioso é difícil. Me diga algo que não é valioso que é difícil. Tudo que é valioso é difícil. E faz sentido. Nada mais justo ser difícil aquilo que vale muito, sabe por quê? Porque, cara, eu vou falar a verdade nua e crua. Eu costumo dizer pra galera, né, principalmente quando eu falo de Deus, irmão, Deus não vai te dar nada. Esquece isso aí que Deus vai te dar carro, casa, Deus não vai te dar nada. O que Deus te dá é a salvação. O resto, ele estabeleceu as regras da vida que cada um vai colher o que planta e ponto final. Eu não acredito em um Deus que dá carro, eu acredito em um Deus que nos deu a chance de correr atrás. O que Deus nos deu é o que o dinheiro não compra, é a vida, é o respirar, ó. O dinheiro não compra o ar que eu respiro, né? Eu acredito que todo o resto nós plantamos e colhemos. E Deus abençoa quem trabalha. Isso é uma crença minha. E eu creio que, cara, tudo que é valioso custa muito. E não é pra todo mundo. Vou te falar a verdade, nua e crua. Um relacionamento saudável não é pra todo mundo, mano. Porque custa muito. É só pra quem tá disposto a pagar o preço, pô. Não adianta. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Essa é a verdade. Ah, cara, não vou jogar flor aqui. Não é pra todo mundo. É só pra quem tá disposto a pagar o preço. Qual o preço? O preço de corrigir os erros internos. Que é o preço, pô. Por exemplo, eu falo muito palavrão, minha esposa odeia. Um exemplo. Pô, vou ter que mudar, então. Será Peraí. que eu tô disposto Aí a eu vou fazer ter isso? que... É um preço. Ah, não quero pagar o preço. Então, falta a matéria-prima aqui, que é o do entregar. Do amar ao próximo. O relacionamento é isso. Por exemplo... Eu vou dar um exemplo, sei lá, a minha esposa tá grávida, aí ela tá na fase agora que ela não pode sentir cheiro de perfume de jeito nenhum. E eu sempre passei uma tonelada de perfume. Minha mãe sempre me reclamava comigo que o perfume não durava nada. Aí eu parei de usar perfume. Porque Isso faz parte. tá entendendo a ideia? Mas você lembra que eu falei aceitar a influência? É a dinâmica por detrás. Quando você tem uma mentalidade de buscar o seu desenvolvimento, já faz parte de você. Já faz parte. Você vai abraçar o problema, você não vai parar nele. Exatamente. Entendeu? A mentalidade é o mindset vencedor. As pessoas, elas têm uma mentalidade vítima, isso é a mentalidade do brasileiro.
Qual que é a mentalidade do brasileiro? Eu tô em algo, tem que me beneficiar. Eu tô em algo, tem que me fornecer. Então eu trato a relação como algo que deveria me dar, não como algo que eu deveria plantar para depois colher. É por isso que as pessoas querem a riqueza, não querem o caminho percorrido. Exatamente. As pessoas querem o resultado. O relacionamento, você tá certíssimo, não é para todo mundo. Eu rodei essa vida do relacionamento por algum tempo e eu só encontrei 2 ruas. A rua do sofrimento e a rua do trabalho. Ou você vai sofrer no relacionamento, ou você vai trabalhar para ele ser um bom lugar. Exatamente. Caso Exatamente. contrário, você vai Cara, se lascar. eu até acrescento no que você disse, eu acho que assim, eu tenho uma analogia que eu faço muito nas palestras que eu falo pra galera, cara, a diferença de sofrimento e de sacrifício. Os dois são difíceis, cara, só que o sofrimento é 0 recompensa, você só sofre. O sacrifício é um sofrimento com recompensa. Por que o cara vai pra academia, para de comer, faz aquilo, treina, dorme, o cara passa um monte de coisa, porque ele se olha no espelho e fala, poxa, valeu a pena, fiquei bem fisicamente. É só por isso. Porque se o cara fosse pra academia e continuasse gordinho, o cara não ia, pô, nunca. Só que tanto pro cara que tá acima do peso quanto pro cara que tá shapeado é o mesmo trabalho. É difícil pros dois. É o mesmo valor da mensalidade, é o mesmo equipamento que tá lá. Isso mesmo. Só que tem um sofrendo e um sacrificando, porque só é sacrifício quando tem resultado, pô. O que difere o sofrimento do sacrifício é o resultado, pô. Então, por exemplo, se eu sair da minha casa, pô, que nem você, cara, você tá de viagem, tá no seu aniversário aqui, dormiu pouco, tá? Você vem aqui, a conversa foi chata, então você só sofreu. Agora, se você vem aqui, sai daqui e fala, caraca, valeu a pena, aquele papo foi legal, rendeu um corte, viralizou, foi um sacrifício. Porque o sacrifício é sempre mediante o resultado, pô. E o que nos motiva, e acho que isso que tem que ficar claro, não, o que motiva o sacrifício, irmão, é você saber a recompensa. Então eu acho que na pauta de hoje, no que se fala sobre relacionamento na internet, pouco se fala do quanto é bom um relacionamento saudável. Pouco se fala, as pessoas, eu vejo a galera falando, pô, casar pra quê? Casar pra você, meu Deus do céu, se vocês soubessem. A gente tem uma visão ruim sobre isso. Tocou num ponto legal. É. Tocou num ponto legal. Tem uma visão ruim, mano, sobre relacionamento. E você me falou isso, né, Azê? É. A segunda vez que eu vim, ele falou, você tem noção como é difícil viver isso? E você tocou num ponto legal, porque assim, a gente fala muito dos problemas, a gente fala muito da dor, porque analgésico vende mais que polivitamínico. Essa daí é boa. Mas a verdade, de coração, pô, você tocou num ponto muito bom. Você tem noção quão maravilhoso é você viver um bom relacionamento? Meu Deus do céu, é maravilhoso, irmão. Eu tava nos Estados Unidos agora há 5 dias que eu fui comemorar aniversário de casamento. 12 anos. Cara, a gente pegou e parceiro, vivendo ali. Um momento era pra ver o que ela queria, pra ir onde ela queria, um momento a gente descansando. É uma amizade que ela transcende. E dessa amizade, se você quer o elemento supremo do relacionamento, é a amizade. Não existe relacionamento sem amizade. Sabe por quê? Porque a amizade... Você sabe o que é o amor? Vou te explicar o que é o amor. Pera aí, segura aí. Eu preciso ir no banheiro agora. Agora ele precisa ir no banheiro. Segura aí. Aperta o pau. Vai falando de outra coisa por enquanto aí. Peraí. Caraca, As pessoas... Não, a gente vai entrar no assunto bom agora. Quando você voltar, eu vou fazer a pergunta qual é o amor pros dois responder. Um bom relacionamento, Azê, cara, ele é maravilhoso porque a sua vida evolui em todas as esferas. É péssimo você chegar em casa e você não poder conversar com a outra pessoa porque vocês estão brigados, porque vocês estão sem se falar. É péssimo você ficar numa casa onde o ar é rarefeito porque o clima é hostil. É péssimo onde um desconfia do outro constantemente. Então um vai no banheiro, o outro fica olhando no celular. Toca uma mensagem, a outra pessoa sai de lado pra ver o que é. Isso não é um relacionamento, isso é uma cadeia. Isso mesmo. Então assim, todo mundo quer ficar rico. Por que todo mundo quer ficar rico? As pessoas querem ficar ricas porque elas olham o rico indo pra Disney, elas olham o rico fazendo viagem, elas olham o rico comendo em lugar bom, vestindo roupa boa, frequentando bons lugares. Então elas vão e querem pagar o preço. É por isso que tem um monte de gente caindo em jogo do tigrinho. Entende? A gente fala do mau caratismo das pessoas que fazem tudo por dinheiro, e isso aí é óbvio. É óbvio, o Brasil é assim. Quantos profissionais bem-sucedidos esconderam seres humanos fracassados? Quantos jogadores de futebol que não tiveram a capacidade de assumir um filho, porque era um ser humano fracassado? Então isso aí é óbvio, isso aí sempre foi óbvio. Agora, o ponto principal disso tudo, Azê, é que assim, cara, viver um bom relacionamento vai te dar tudo que você deseja na sua vida. Você quer ficar rico? Construa um bom relacionamento, porque lá você vai encontrar motivação, você vai encontrar encorajamento, você vai encontrar tudo que precisa. No meu primeiro lançamento da internet, meu primeiro curso, a gente não vendeu nada. Fizemos tudo errado. Era o começo, como qualquer trabalho, como qualquer profissão.
Quando eu cheguei em casa, tinha um bolo, tinha fotos, tinha minha família me esperando. Por quê? Porque a família, ela é o teu porquê. Entendeu? É muito bom você ir pra algum lugar, mas melhor é ter pra onde voltar. Falou tudo. Então as pessoas, elas infelizmente, cara, elas não percebem o quanto que é bom, às vezes, você viver um bom relacionamento. Porque se as pessoas soubessem o que elas estão perdendo de não se tornar um homem melhor, principalmente os homens, Sim. porque o homem tem muito poder de mudar o relacionamento. E o homem não entende isso. O homem que não entende que ele tem o poder de mudar o relacionamento, ele vai ficar sendo um homem que ele é passivo na própria vida dele, então ele não vai construir nada. Ele não vai construir uma carreira boa, ele não vai construir uma família boa, ele não vai construir nada, porque ele se posiciona de uma maneira passiva. Então tem uma diferença muito grande quando eu entendo da recompensa, porque aí eu estou disposto a pagar o preço. E relacionamento bom se paga preço. Quando eu não pago preço, eu vivo um relacionamento ruim e a minha vida fica adoecida. Sabe por quê? Um dia a gente vai parar de fazer muitas coisas. E outro dia a gente vai continuar fazendo tantas outras. E vai começar a fazer outras novas. Mas família você não aposenta. Você muda de trabalho, você muda de carreira, você muda de tema que você está estudando, você muda de faculdade. Tem pessoas que vêm, pessoas que vão. Mas a sua mulher é até que a morte separe. Pô, mas não tô dando conta. É porque você não tá mudando. Isso mesmo. Não tá mudando. Eu penso O nisso. que é o amor? Então, O que isso é que eu o ia falar. amor? Eu vou sugerir aqui uma parada aqui. Vamos responder essas do amor. Quero que você mande uns temas. Umas paradas da atualidade, umas paradas aleatórias. Eu quero falar um monte de coisa. Cara, o que é o amor? Fala o que é o amor. Então, eu ia fazer isso. Vamos fazer um bate-pronto, então. Vamos. Eu vou falar o que é o amor, você vai fazendo pergunta e a gente vai dando... Não, mas é porque eu quero engatar numa tese boa aqui. Cara, Deixa eu explicar o que é o amor. manda aí. Manda aí, que eu quero agora... Primeiro que, cara, amar é verbo. Verbo é o que indica ação. Nós temos uma mentalidade de consumo. Então, nessa mentalidade de consumo, a gente está sempre esperando que aquilo me satisfaça. E aí a gente chega na família esperando que a família me dê tudo aquilo que eu espero, que eu idealizo. Mas não vai acontecer. O relacionamento eu vou precisar trabalhar. E o trabalho que eu faço no relacionamento, grande parte dele é trabalhando em mim. Eu tenho que trabalhar em mim. Pô, o meu relacionamento é ruim, eu nunca encontro alguém legal. Então, porque você não se tornou uma pessoa legal. Quando você se tornar uma pessoa legal, você vai construir um bom relacionamento. Porque uma pessoa legal não vai se relacionar com uma pessoa que não é legal. Se você se relacionar, você não vai ficar. Porque você nunca se relaciona com alguém que não tem o mesmo nível de maturidade que você. O que é o amor? Primeiro, relacionamento se constrói com intencionalidade. Eu tive um ato intencional de estar aqui, independente do desgaste físico que eu poderia ter de ter pego um voo de 14 horas. Então houve uma intencionalidade. Quando eu me posiciono num lugar de desculpa, o outro nunca muda, eu nunca vou viver o amor. Porque eu tô esperando o amor chegar. O amor não chega, o amor se constrói. Como? Primeiro, eu preciso compartilhar sentimento positivo, micro sentimentos positivos. Gratidão, alegria, esperança. O que a gente precisa fazer algo juntos, o casal precisa fazer algo junto que desperte o mesmo sentimento positivo neles. Por quê? Porque isso cria um alinhamento biológico, cria fisiológico, comportamental. Quando eu olho para o outro e o outro está espelhando o que eu estou sentindo, isso cria um alinhamento. É como se eu estivesse me vendo no outro e o outro me vendo. Nele, nós nos tornamos um. Isso cria e desperta uma intencionalidade de eu buscar o bem-estar do outro. Então, o que eu preciso para existir o amor? Eu preciso ter amizade com intencionalidade para que eu construa momentos que a gente gere sentimentos positivos. Amor, cientificamente falando, nada mais é do que micromomentos positivos desfrutados pelos dois. Isso gera uma busca mútua em ambos pelo bem-estar do outro. Então, se a gente está vivendo amor, eu quero fazer o melhor para você. Eu quero sair com você. Se você gosta de ficar em casa, eu quero assistir uma série com você. Se você gosta de massagem, eu quero fazer massagem em você. Gera em mim um sentimento de querer fazer algo bom. Isso é amor. Agora, quando eu não tenho amor e eu não quero amar, eu fico só reclamando. E o lugar da reclamação, da passividade e do vitimismo é o lugar onde jaz muitos relacionamentos. Cara, deu uma aula agora. Quero saber de você, irmão. O que é o amor? Irmão, até fiquei desnorteado. Irmão, eu sou... Cara, vamos por partes, né? Você falou algo que testifica no que Cristo disse, né? Olha que louco, Jesus fala assim, ame o próximo como a ti mesmo. Por que Jesus não falou ame muito? Ama bastante. É pra todo mundo amar muito, hein? Uhum. Não, ama como a ti mesmo. Ou seja, você ama o outro na medida que você se ama. Tipo Isso assim, mesmo, é tão você não simples. Então, tipo assim, cara, você não vai amar muito se você se ama pouco. E o que é se amar? Olha que loucura. Então, olha que loucura. Você quer entregar cuidado pro outro, mas não cuida de si? Não faz sentido.
Você quer... Tá entendendo a parada? Então, assim, Cristo disse, ame o próximo como a ti mesmo. Então, quanto mais eu me amo, mais eu amo o próximo. Logo, quanto mais eu me cuido, mais eu vou cuidar Mas do eu próximo. me preparo, melhor Mas eu vou tá. quando você disse, cara, eu quero encontrar alguém, eu tomei a decisão de cuidar de mim. Esse é o caminho que funciona, pô. Acabou. É aquela ideia, eu não quero uma Ferrari, eu quero condições de ter uma Ferrari. Isso. Acabou. Porque se eu receber uma Ferrari e não tiver condições, o primeiro IPVA já era. Quebrei. Sim, quebrou. Quebrei. Então, esse é o primeiro ponto ainda não expliquei o que é amor, mas isso aqui é como usar o amor, né? Como construir. Como construir é primeiro a gente se ama para amar o próximo. E eu costumo dizer o que eu acho mais legal quando eu vou palestrar, irmão, é que 90% das coisas que eu levo não são frases minhas, eu sou só o carteiro. Você só leva a É mensagem. tudo Deus que escreveu, eu sou só o carteiro. Aí, outra coisa, irmão. Vou te fazer Você tem animal de estimação? Tem um cachorro. Tem. Como se chama? Pandora. Pandora. Caraca, nome legal, hein? É. Conhece a história grega de Pandora? Não, a não caixa acredito, de não. Pandora. e Ah, a tal. caixa de Pandora eu ouvi Conheço falar. bastante. Mas você gosta da Pandora? Você ama a Pandora? Nossa, amo. Ama? Beleza. Você tem filhos? Não, ainda não. Não. Mas quando você tiver filho, você vai amar. Lógico. Com certeza. Quando você tiver uma esposa, você vai amar. Muito. Seus pais são vivos? São. São? Você ama eles? Amo. E você se ama? Me amo. Todo mundo que você falou, sua cachorra, seu filho, seus pais e você e tal, você ama todo mundo igual? Não, diferente. Então, o que é amor, então? Então, aí a gente precisa começar a separar as caixas, então. Tem vários tipos de amor. Não, porque o português só usa uma palavra pra tudo isso. Amor, 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 e amor, e amor. Só que você não daria a vida pela sua cachorra, mas daria a vida pelo seu filho. Sim. Eu tenho certeza que se chegar um cara com uma arma na mão e tiver... Instintivamente, o amor pelo seu filho vai ser muito maior. Isso é óbvio. Sim. Né? Ou seja, nós usamos uma palavra para definir vários sentimentos diferentes, que não são o mesmo. A Bíblia, ela foi escrita em outro idioma, não foi português, correto? A Bíblia, ela fala de amor, 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 em vários segmentos, só que ele não usa a palavra amor porque não foi escrito em português. O grego tem 3 palavras que definem amor: ágape, eros e philos. Ou seja, para 3 situações que nós damos uma palavra, a Bíblia dá 3. Cara, trazendo para o grego para você entender, o que é o amor philos? Philos é amizade, companheirismo. Pô, eu amo meu amigo, então o que eu sinto por ele é philos. O amor que eu sinto por ele não é o da minha esposa, pô. Faz sentido. Sim. Então quando eu falo, pô, eu amo meu irmão, isso é philos. Amor de amizade. Pô, precisa de mim, conta comigo. Precisa de mim, conta comigo. Ô, cara, precisa de você. Isso é philos. Philos. O amor sexual, que é o de sentir desejo, se chama eros. Por isso que o cupido da Afrodite se chama eros. Entendi. Entendeu? Porque ele flechava a pessoa sentia desejo pelo outro. Entendi. O amor vem com desejo. Eros. Eros é o amor sexual, o amor afetivo. Caraca, eu desejo aquela... Isso é eros. E temos o ágape, que é o amor de Cristo, que é o amor sacrificial. Quando Cristo fala para você amar, quando a Bíblia fala, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, está citando o ágape, que é o dar a vida. Só que entenda a pirâmide do amor, como que é. O homem sente pela mulher o ágape, o eros e o philos. A mulher sente pelo homem o philos e o eros. Eu vou te explicar. Pensa comigo. O marido saudável, relacionamento saudável. Tem um pão pra comer. Quem é o último que come? O último, ele. Primeiro vai o filho e a Filho e mulher. ela. Ou seja, ele se sacrificou por eles. Sim. Isso é ágape. Tem nada a ver com eros. Isso é ágape. Certo? Se tá você e a sua esposa na rua, vem um cara pra assaltar, o cara aponta a arma, quem é que vai entrar na frente? Eu. Não é a mulher. Ou seja, isso é ágape. A mulher não tem ágape pelo homem e nem deve ter. A mulher tem ágape pelo filho. Uhum. Então olha só a pirâmide do negócio, como que funciona. O marido sente ágape, filos e eros. Eu sou amigo da minha esposa, eu a desejo, dou a vida por ela. A mulher é amiga do marido e o deseja. O ágape é pro filho. Então assim, começa aqui, ó. Cristo, marido, esposa, filho. E o filho é o mais protegido de todos. Então, cara, você entende como é tão mais simples do que parece? Aí você fala, pô, Krauk, o relacionamento saudável qual é então? É o que o marido sente por você, mulher que tá me assistindo. O marido se sacrifica, te deseja e é seu amigo. Esse é o marido. Pô, se o cara não consegue fazer um sacrifício por você, ele não é o marido correto, segundo o que a Bíblia diz. Então, assim, o marido se sacrifica pela esposa, a deseja e é companheiro, e é parceiro. Ou seja, desejo porque ele quer fazer sexo com ela. Porque se não quiser, vira só amigo, pô. É. Não tem porquê. Vai, nossa, ele é muito legal. Beleza, vai no cinema e tal. Agora, se o cara não tem vontade de... Se ele não olha pra você e quer fazer 20 filhos, no modo de falar, então, assim, ele também não é um homem Não é um certo. homem certo. Não faz sentido.
Então, o eros, o philos e o ágape. E a mulher deve sentir pelo homem o eros e o philos. O que é o eros? A mulher deve desejar um homem, né? E o philos, ela deve ser parceira do homem. Porque depois que o sexo acaba, o que resta é a parceria. Isso mesmo. Então, por exemplo, um relacionamento, na minha concepção, diante do que eu entendo sobre isso, ele colapsa quando um desses itens está fora do lugar. A mulher é parceira do cara, mas não deseja ele. Não vai dar certo. O homem deseja a mulher, mas não é amigo. Não vai dar certo. O homem deseja amigo, mas não se sacrificaria nunca por ela. Também não vai dar certo. Então, na prática, vamos identificar o parceiro correto. Mulheres, um homem que te deseje, seja seu amigo e se sacrifique por você. Pronto. É os 3 amores que a Bíblia descreve. Casa. Acabou. Homens, a mulher que é sua parceira e que te deseja. Porque se for só sua parceira, vira amigo, vai jogar bola junto, vai jogar videogame, não tem porquê. Tá entendendo? Cara, isso... E aí você fala assim, tá, mas aí minha mulher não me deseja, então o que falta pra ela te desejar? Você tem que trabalhar em você. É. Aí você entende, aí o quebra-cabeça vai se montando. Pô, eu não desejo a minha mulher, então o que falta? Ela tem que... E aí vai começando. Então, assim, cara, é como se você pegasse um monte de Lego na mesa e você fala, tá, agora eu entendi. Essa é a Aí parada. você monta, uma coisa liga a outra. Sabe o que eu percebo? Que Faz sentido ou não? Faz. a questão maior dos relacionamentos são as imagens que a gente carrega. Porque, por exemplo, a minha referência de amor vai ser o que eu vivi na minha infância. Eu sei, mas, cara, eu acho isso tão perigoso. Por que eu penso assim, cara? Eu penso assim, ó. Eu tenho uma visão... Por exemplo, eu cresci sem pai, eu tive um relacionamento difícil e tal, e muitas pessoas também tiveram. E eu acho que os maus exemplos, eles estão batendo na nossa porta todos os dias, todas as horas, e vai estar sempre aí. Tipo assim, vai estar sempre aí, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando a Bíblia diz que conheceis a verdade, ela vos libertará, eu entendo que é estar liberto disso. Estar liberto de tudo que o mundo nos impregna, tudo que o mundo nos impõe. Eu realmente concordo que muitos problemas são replicados de problemas anteriores e anteriores e anteriores e anteriores. Por exemplo, eu tenho isso na minha família. Meu pai me abandonou, meu pai dele abandonou ele. Só que aí eu com essa informação... Você vê, a verdade, ela entrou na sua vida com a sutileza de um trator. Foi uma escolha. Quando você fala, você está falando, orbitando por uma verdade que você traz como convicção. Isso é um ato de coragem. Sim, um Quem ato de tem? coragem. Poucos. Mas aí nós entramos naquele campo. Por que tem menos ouro e mais pedra? Porque é Mais difícil achar difícil. ouro. O ponto pra gente mudar as pessoas é elas assumirem a responsabilidade pela vida delas. Todo mundo quer ter a vida do outro, mas quem quer ter a própria vida se tornando alguém melhor? Eu acho que esse é o convite da relação. E eu acho que, cara, a Bíblia diz, né, que a verdade liberta, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, cara, a gente tá tendo uma conversa aqui, a gente trouxe tantos temas gregos, isso e aquilo e tal, e às vezes a pessoa muda a vida dela só assistindo esse podcast, só que ela precisa ter o ato de assistir. Então, assim, cara, verdade. Precisa tudo ter a termina iniciativa. tudo termina num No simples incômodo lá que ato você falou. do incômodo e o buscar sabedoria. É porque é incrível. Eu falo pra galera, pô, o cara pra ser médico tem que estudar pra caramba. Tudo tem que estudar. E aí você acha que pra você casar com uma pessoa você não tem que saber nada? Tem que saber um monte de coisa, você pô. precisa ter Você um tem que saber conhecimento sobre pra você, sobre ela, sobre o que é um casamento, um relacionamento. Sobre Tem que finanças, se saber tudo. você quebra a Tem que saber família. tudo, pô. Então a galera tá querendo muito viver as coisas sem conhecimento. E eu não sei em que mundo a galera começou a achar que isso funciona. Então eu começo a perceber, eu falo dando risada assim, porque eu tenho a impressão, mano, que a galera complicou tudo. E são coisas tão simples, porque você olha lá o leão e a leoa estão tão felizes. Tá tudo tão simples. E isso é bíblico também, porque Eclesiastes 1 fala que a sabedoria traz tristeza. Que quanto mais você sabe, mais confuso você fica. Porque eu trago aquela analogia, pô. Quando não tinha Netflix, o único filme que tinha no cinema, todo mundo ia assistir. Não dá conta. Agora, Hoje irmãos, não dá eu conta. pago Amazon, HBO, Netflix e não vejo Não nada. vejo nada, É brincadeira. Eu tô Então, nessa. porque o que acontece? A galera tá com um mar de informação, nós temos muito produto e pouco filtro. Então a gente vive numa fase, irmão, mulher bonita na internet inteira, homem bonito na internet inteira. Aí cada um fala isso, cada um fala... E a galera não sabe refinar a matéria-prima que nós falamos. Então eu costumo dizer, infelizmente, nós estamos fadados a cada vez mais ter mais relacionamentos fracassados. Porque muito conhecimento e pouca sabedoria. Exatamente isso. Tratando como produto também, né? Porque assim, quando o relacionamento ele já deve pra mim,
ele deve me fazer feliz, deve ser desse jeito, eu já chego fora do ritmo. O relacionamento, ele é um lugar para pessoas humildes. Com certeza. Porque se eu não tiver a capacidade de ver o outro, eu vou estar o tempo inteiro questionando o outro sem olhar para si mesmo. É igual a gente tava. Eu acho que. Eu gosto de usar essas analogias meio. Aprendi isso com Jesus, inclusive. Eu via Jesus e falei, agora eu sou o cara da analogia. Tem um amigo meu ali, Wesley, ele até fala que um dia ele vai fazer um livro Analogias do Krauger. Eu já mandei cada uma, irmão. Eu já mandei cada uma umas muito engraçadas. Irmão, eu faço uma analogia com a academia, cara. Se a gente fala assim, cara. Pra ficar shapeado é só ir pra academia. Vamos pagar Smart Fit lá e comer bem e treinar. Beleza. Só que isso é um cara que olhou de fora e viu uma pessoa shapeada na academia, acha que é isso. Só que aí se eu converso com a nutricionista, aí ela vai me falar, não, você tem que comer tantas gramas de proteína. Isso. Aí você fala, eita, então peraí, já não é só mais ir pra academia. Aí se eu falo com o cara que treina, ele vai falar, não, tem que tomar 4 litros de água, tem que dormir bem. Aí você fala, não, então peraí, não é... Não é então, só academia. O que é isso? É o conhecimento. A galera olha pro relacionamento como academia. É só aí que eu vou ficar shapeado. Aí chega na academia, tá todo mundo acima do peso e fala, ué. Por quê? Porque a galera só olha a embalagem. O superficial. E só o superficial. A galera não entende. Cara, eu trato o relacionamento igualzinho uma empresa. Eu vou abrir uma empresa de copo. Eu tenho que estudar sobre copo. Eu tenho que estudar sobre negócios, imposto, sobre empreender, sobre como vender. Tem que estudar tudo. Cara, quem entrar no relacionamento, estuda, mas não é isso. Não tô falando pra você ir na faculdade do relacionamento. Tô falando pra você estudar primeiro, se conheça e entenda o que você procura. Cara, qual é a mulher que eu quero? Por exemplo, eu, Krauk. Pô, eu quero uma mulher... Que nem eu sempre fui um cara... Eu quero uma mulher, por exemplo, sei lá, muito responsável com finanças, um exemplo. Porque eu sou um cara que gasta muito, tal. Aí você começa... Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, mano. Isso mesmo. Só que se eu quero coisa boa, eu tenho que ser coisa boa também, porque é uma via de mão dupla, né? É igual sabe, a Ferrari, você pode até ter dinheiro, mas não é todo mundo que compra Ferrari. Porque até a Ferrari escolhe quem compra ela. É isso mesmo. É exatamente isso. Aquilo que é valioso, irmão, ele não é oferecido, ele é procurado. Entendeu? Aquilo, ninguém nunca vai bater na sua porta e te oferecer um Rolex, irmão. Você tem que ir lá na loja, tem que entrar na lista de espera. É mó rolê. Você tem no Custa preço, né? Preço não, né? Então, assim, cara, eu costumo dizer pra galera, todo mundo quer viver um relacionamento bom. Cara, existem duas coisas que todo mundo quer. Seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo. Todo mundo na face da terra quer felicidade e um bom relacionamento. Irmão, todo mundo. A pessoa que fala que não, se a gente for a fundo, tem fortes indícios de traumas. Sim. Porque isso é instintivo, irmão. Nós nascemos para isso. O que define o ser vivo? Isso é biologia. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Sim. O ser vivo é isso. Então isso é instintivo. Então isso tá no nosso DNA. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então isso tá intrínseco. Nós queremos um relacionamento bom. Só que, pelas narrativas do mundo, nós nos confundimos e a gente começa a fazer o que as 48 leis do poder ensina. Despreze o que não pode ter. Então eu não quero. É nada, todo mundo quer. No final da vida, todo mundo quer estar feliz. Porque não dá conta, né? Quando eu tô atacando muito algo é porque aquilo tá me afetando. Na minha visão sobre relacionamento, sobre estudo, eu vou falar baseado no que eu enxergo hoje, que eu acho que as pessoas não têm. Eu acho que as pessoas hoje veem relacionamento... Não sei da onde tiraram, da onde vem essa ideia, mas com uma visão muito de perfeição. Então eu entro num relacionamento hoje, onde a pessoa tem que me fazer feliz, ela tem que fazer o que eu desejo, ela tem que fazer o que me agrada. Eu não tenho paciência para erros, eu não tenho paciência para evolução, eu não estou afim de ter um sacrifício para construir aquela relação. Eu bato muito na tecla de que falo até isso, que casais que estão há mais de 50 anos juntos, que estão lá no fim da vida juntos, para aquele casamento existir, precisou existir inúmeros perdões dentro da relação. E eu percebo que a galera de hoje, elas não estão dispostas a isso. Se você me feriu ou se você tem uma atitude que me incomoda, que não é legal, eu te descarto para encontrar outra pessoa. Eu não tenho esse discernimento, essa sabedoria de entender que uma relação são entre dois humildes, que nem você falou, pessoas que às vezes não estão ainda preparadas, mas que podem se preparar juntas. Não, eu não tenho conhecimento de mim e eu entro num relacionamento acreditando que você vai trazer o que me falta. E a partir do momento que você não traz o que me falta, eu te descarto e te jogo fora. Cara, Bíblia... Essa é a visão que eu vejo hoje dos relacionamentos. Cara, a Bíblia diz assim, Provérbios, o ferro afia o ferro. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é só ferro que afia ferro. Se você pegar uma
pedra, tem certo tipo de pedra que afia, que amola e tal. Só que existe um propósito pra tudo que tá escrito na Bíblia. Por que o ferro afia o ferro? O que é afiar? Afiar, quando um ferro tá afiando o outro, ele tá se machucando e ficando afiado. Tá Sim. perdendo matéria e ganhando corte, ganhando lâmina. Ele tá ficando cada vez mais efetivo, mas isso custa. Menos ferro. Ele vai perdendo matéria e vai se afiando, ou seja, ele tá se machucando, mas tá melhorando. Machuca, melhora, machuca, melhora. Só que para machucar e melhorar só funciona se os dois forem ferro, porque aguenta o tranco. Tá entendendo? Então, por exemplo, se eu pegar uma pedra e afiar o ferro, a pedra fica intacta e acaba com o ferro. Só que quando os dois são ferro, os dois se machucam, melhora, machuca, melhora, machuca. Então qual que é a ordem do relacionamento? Cara, machucou, faz parte, melhorou. Machucou, melhorou. Só pode machucar se melhorar depois, pô. Não faz a gente se machuca e não melhora, não faz sentido. Não faz sentido. Então, o ferro afia o ferro, mas pro ferro afiar o ferro tem que ser os dois da mesma natureza. E aí, como que eu encontro alguém da mesma natureza? Primeiro sabendo qual é a minha natureza. Isso mesmo. Então, É por isso que a gente fala de valor, né? Valor é algo que é inegociável. Se você quer encontrar alguém, você tem que começar procurando nos valores. Porque você pode discordar de um monte de coisa no relacionamento. Você só não pode discordar do valor. Se, por exemplo, mentir não rola e a outra pessoa mente, eu acabo com o relacionamento. Aí entra o que você falou do ferro com ferro. É a mesma matéria, são os mesmos valores. O valor é o que sustenta a minha identidade. Eu sei quem sou por aquilo que acredito, percebe? Pois eu vou falar, não vamos falar da Bíblia. Não tem como. Por quê? Porque é a sua convicção. Isso. Ou, o que rege a minha vida? E o relacionamento, ele é regido por crenças também. Quais são as crenças que essa pessoa tem? Qual que é o papel de um homem no relacionamento? Talvez pro cara o papel de um homem é trabalhar, dar dinheiro em casa, ser um provedor financeiro e esquecer emocionalmente. E ele não tem esse nível de consciência para aplicar. Por quê? Porque isso é inconsciente. 95% padrão, uma teia, chega antes. Não existe um vácuo entre nós e a realidade. Quando eu digo a realidade, eu digo isso que está diante da gente. Não existe um vácuo. Então você tem pelo menos 3 bilhões de informação, de interpretação social a nível molecular. O que isso significa? Que isso chega antes de você. Essa interpretação. Então o cara ele nem tá vendo os espaços vazios que ele tá deixando na relação. Por isso que o primeiro passo é você entender que você precisa questionar o que você vê. Porque se você não questiona nem o que você vê, ferrou. Foi assim que Hitler fundou o nazismo. caraca. Não tem como Caraca. você chegar em qualquer lugar se você não questionar a si mesmo. Ou seja, peraí, o relacionamento vai me mostrar isso. Antes de eu atacar o outro, será que eu não tô falhando? Será que realmente eu não tô pisando na bola? Será que realmente eu não tô deixando de amar? Por quê? Porque se eu partir do princípio que o que todo mundo enxerga é igual, ferrou. E o relacionamento vai mostrar visões de mundos diferentes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o estudo dos cosmos e galáxias e buraco negro e o tamanho das dimensões das possibilidades. Por exemplo, a gente está aqui na Zona Norte. É Zona Norte aqui, né? Zona Sul, Zona Sul. Zona Sul. A gente está na Zona Sul aqui. Do município de São Paulo, do estado de São Paulo, Isso. do Brasil, da América do Sul. Aí começa. É. Do planeta, do universo, sistema da- solar, da- da galáxia, isso. da Via Láctea. A gente é a formiga da formiga da formiga da formiga da formiga. E aqui a gente se fez um grande homem, um grande pai, um grande trabalhador. Então uma consciência cósmica, ela me coloca no meu lugar. Que o que? Pera, chega devagar. É o que Deus falou para Moisés. Moisés, tira as sandálias, a terra é santa, vem devagar. Relacionamento é isso. É uma terra santa, onde eu tenho que pisar devagar, porque senão eu piso no outro. Cara, você falou tudo. Manda umas perguntas braba aí. E eu ia falar assim, irmão, porque a gente cedeu o horário. Então eu ia pedir o seguinte. Pra gente marcar uma parte 2 desse bate-papo. Beleza. Pra gente continuar outros assuntos, porque eu tô com a cabeça aqui a milhão, que eu queria perguntar um monte de coisa. Mas, né, como a gente tá no horário do estúdio. E ao invés de eu fazer a finalização desse episódio, eu queria que cada um de vocês fizesse essa finalização. Você passar uma mensagem pra galera em relação a autoconhecimento, sabedoria, como elas podem se tornar uma pessoa melhor. E o Danilo finalizar em como elas podem se tornar uma pessoa melhor pro relacionamento, como podem ter um relacionamento melhor. Manda você, Danilo, Então, começa. fiquem à vontade, O irmãos. aniversariante primeiro. E eu quero que vocês façam isso e aí eu finalizo dando tchau pra galera.
A minha pergunta é como transformar o relacionamento num lugar melhor. Isso, mande uma mensagem sobre relacionamento. O que, que você olharia pro olho de alguém e falar assim, você vai mudar a vida da pessoa em relação ao relacionamento. E aí o Krauk vai mudar a vida dessa pessoa falando pra ela sobre sabedoria, sobre se encontrar, sobre ser quem ela é. Pronto. O relacionamento, ele é um espelho. Ele vai mostrar todas as suas debilidades, todas as suas fragilidades. Quem olha pra fora, sonha. Quem olha pra dentro, desperta. Todo dia, diante de cada obstáculo, o relacionamento ele te dá uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, para você se tornar uma pessoa melhor. O relacionamento vai ser um reflexo de quem você está se tornando. O marido que você quer está na esposa que você não é. Ou o contrário, a esposa que você quer está no marido que você não é. Ninguém muda ninguém. Todo ser humano ele precisa primeiro de aceitação. Quando eu sinto que alguém está querendo me mudar, eu vou resistir a essa pessoa. Então, o desenvolvimento pessoal é a maior mudança que você vai gerar no seu relacionamento. E isso é construído a partir do momento que você sai de um lugar de vítima, de apatia, de desculpa, e você começa a entender que você precisa assumir a responsabilidade para ser uma pessoa melhor, para crescer, para se desenvolver. E aí você vai viver tudo aquilo que você sempre quis viver. Um bom relacionamento. Relacionamentos bons são construídos por boas pessoas. Boas pessoas nada mais são do que pessoas que aprendem com seus próprios erros. Não, vamos bater uma palma aí. Ah, Deus é muito bom. Foi um prazer estar aqui com você, meu irmão. Foi um prazer estar aqui, Danilão. Foi uma honra. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai se encontrar mais. Analogia, hein? Você gostou da analogia? Você Gostou? Você sabe quem foi o Rubem Alves? Não. Um grande professor. Eu vou te mandar esse vídeo. Ah, E ele falava assim, uma metáfora vale mais que 1000 palavras. caraca. Um grande professor. Eu gosto muito de analogia. Aprendi isso com Jesus. Jesus fazia muito isso. Um mestre dos mestres. O mestre dos mestres. Bom, foi uma honra fazer parte desse momento. Se você ficou até aqui, meus parabéns. Você faz parte da minoria. A minoria que vive o extraordinário. Tudo que é valioso, ele não é oferecido, ele é procurado. E eu creio que é a menor parte do planeta, Oazê, que vai viver as coisas extraordinárias, porque são só as pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Pagar o preço por buscar sabedoria, pagar o preço por evoluir, pagar o preço necessário. Por onde eu passo, eu sempre digo duas coisas. Os 2 S's, salvação e sabedoria. A sabedoria é a chave que abre qualquer porta que te leva para qualquer lugar. Prosperidade, bom relacionamento, uma boa comunicação, como se expressar. A sabedoria te traz isso. Mas eu não posso ficar aqui 2 horas falando sobre sabedoria, te ensinar a conquistar tudo nesse mundo e não te falar sobre o que virá depois daqui. Então, mais importante que liderar, mais importante que governar, mais importante que ter um bom relacionamento e mais importante que conquistar riqueza e juntar tudo que você conseguir nesse mundo, é quando esse mundo acabar, você está no lugar certo. Existe um cara que veio um dia e deu a vida por mim, por você, por todos nós, chamado Jesus Cristo. E ele disse: venham a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida, nem porque você está assistindo isso. Mas se você ficou até aqui só para ouvir essa mensagem, é porque Jesus quer ter um encontro com você. Então entregue sua vida para Ele, porque Ele te ama muito. Amém. Irmão, você fechou da chave de ouro. E Amém. dá o corte. Porque aí eu espero o Danilo chegar, que aí eu dou um tchau pra eles no geral. Amém. Mano, passa muito rápido. 2 horas foi? Voou. 2 horas passa Caraca. muito rápido, mano. Aí é foda, porque aí, coitados, os moleques tem horário, tem que ir embora, fechar o estúdio, puta que pariu. Mas, mano, é foda, o assunto vai embora. Quando é 2 pessoas ainda vai mais rápido. É verdade. Porque vai batendo um papo aqui e tal, trocando ideia, vai vai voando. ver, já foi. Acabou. Falta Não, só isso aí o tá tchau. aqui só pra me finalizar agora com vocês aqui, né? Eu também, cara. Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar que os dois vão finalizar e vou descer a milhão, porque tá foda. Aí. Pronto, na hora que. Pode voltar? Pode ir, você já finalizou. Aí depois você já finaliza, né? Então, irmãos, obrigado de coração, tá? Dan, obrigado mais uma vez. Principalmente por você estar aqui no dia do seu aniversário. Então, parabéns. Glória a Deus. Que Deus te abençoe imensamente. Que você continue transformando vidas, restaurando relações, que é uma coisa que eu admiro muito e eu acredito em restauração das relações. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui, tá, irmão? E não só por isso, pela sua amizade, por tudo que você me ajuda nos bastidores. Você sabe que você é um cara especial demais pra mim, irmão. Amém. Krauk, prazer imenso te conhecer de verdade. Era algo que eu já queria há muito tempo. Pô, eu queria te conhecer da época que você era MC, tá ligado? Eu já me identificava, tal. Hoje, eu acho que Deus faz as coisas da forma correta, Amém. né? Eu De repente, se eu te conhecesse naquela época, não ia rolar uma conexão tão grande, tão legal. De repente, não ia achar tão atrativo, tal. Mas te conhecer hoje
faz realmente olhar pra você e falar, cara, esse cara é foda, Amém. esse cara é um cara que eu quero ter como amigo, quero ter próximo, quero poder aprender cada vez mais. E obrigado aí por ter aceitado o Foi uma honra convite. estar aqui com vocês, Porque irmãos. eu vou falar até uma frase que o João mesmo falou. Porque normalmente quando a gente vê artistas, as pessoas assim, a gente tem uma visão meio estranha de falta de humildade. Vou falar até o que o João falou. Na hora que eu falei que você vinha, ele virou e falou a seguinte coisa. Nossa, e ele te respondeu de boa? Porque as pessoas têm essa visão de que às vezes a pessoa não vai ser... E eu ainda virei e falei assim, cara, desde o início, quando eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu na maior humildade do mundo, deu maior atenção. Amém. E, cara, é um cara fantástico. Então, Glória obrigado a aí Deus. pela presença de verdade Irmão, e pela é uma transformação que você fez na sua vida aí, É viu? uma honra, meu irmão. Tamo junto. Foi uma honra estar aqui. Aprendi muito com o meu parceiro Danilo aqui, ó. Falei pra você que o Danilo é foda, mas os relacionamentos... Inspirado, gente. Ó, eu costumo falar isso quando eu saio nos podcasts com o Danilo. Cara, eu fico até em silêncio. Você pode ver que eu fico muito quieto quando vocês estavam falando. Quando eu trago pessoas assim, cara, a minha cabeça fica borbulhando de coisas que eu já saio daqui querendo pôr em prática, sabe? Fala, mano, eu preciso escrever, vou anotar, vou fazer isso, porque, cara, e muitas coisas que hoje eu busco dentro de mim pra ter um relacionamento futuro melhor, que nem eu te falei, pra ser o último, e eu ser o último cara dessa mulher, cara, quem despertou essa semente foi o Danilo, mano. Glória a Deus. Depois que eu me reaproximei dele e comecei a ouvir os conselhos que ele me dá e os exemplos que ele traz dentro do relacionamento dele que eu vejo, me inspirou pra eu falar, cara, eu tava errando muito, velho. Que Eu legal. era um cara que não valia a pena, não. Que nem você falou, a gente precisa estar pronto pra ter um relacionamento e eu não estava. Eu não era capaz de me sacrificar irmão, por relacionamento nenhum. Eu vou deixar isso aqui registrado pra gente encerrar. Eu profetizo em nome de Jesus, meu irmão, na sua vida, que você vai encontrar uma pessoa que vai te alegrar, que vai te potencializar e que vai passar 20 anos e você ainda vai ser apaixonado por ela. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu irmão, porque a Bíblia diz que quem pede, quem sabe pedir, recebe, irmão. E quem busca, encontra. Então, assim, cara, a palavra tem poder de vida e de morte. Então, assim, eu deixo essa palavra aqui registrada pra quando isso acontecer, todo mundo lembrar. Lembrar, Em nome de Jesus, você vai encontrar, meu irmão, e não vai demorar. E eu vou te mandar Amém. mensagem, Amém? irmão. Vou, amém, Você mano. crê? Amém, Amém. creio Amém. muito. Então, assim, Irmão, E a todos que creem. Obrigado, tamo Amém. junto, Dan. Irmão, obrigado mais uma vez, viu? Tamo junto. Pessoal, vocês que assistiram esse episódio até aqui, ó, as redes sociais do Krauk, do Danilo vai estar aqui embaixo. Acompanha o trabalho deles, que é um trabalho incrível e maravilhoso. E se tocou seu coração, compartilha pro maior número de pessoas possível, para as pessoas verem que é capaz, você é capaz de mudar, capaz de ser uma pessoa melhor, capaz de construir um relacionamento sólido e valoroso. E é isso, galera. Ative o sininho aí, dê o joinha, se inscreva no canal e um beijo no coração de cada um de vocês.